Quando eu subi na esteira a primeira vez, foi porque eu tinha sofrido o bullying dentro de casa, que eu acho que é o pior. O bullying dos seus amigos, você releva, porque é uma coisa assim entre amigos. Agora, quando foi dentro de casa, foi assim, Natal de 2013, eu lembro como se fosse, tipo, agora. E eu tava na sala da minha tia, a gente se empereca todo pra ficar na sala. Meu ex-marido olhou pra mim e falou assim, tira essa roupa, você tá horrorosa, você tá parecendo uma grávida de 6 meses, você tá péssima. Aí eu vi que o tom não era mais de brincadeira. E a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi a raiva dele, foi minha. Como que eu deixei alguém falar assim comigo na frente de pessoas que eu amo? Eu não tô entendendo. Na minha cabeça deu um bug. Aí eu falei, cara, primeiro dia útil do ano, eu vou entrar na academia. R$0, empréstimo. 1 ano da academia eu paguei e falei, dane-se, eu não sei como eu vou fazer isso. Eu paguei o ano inteiro, porque daí eu tinha certeza que eu não ia falhar. Sports Lovers. Bem-vindo a mais um podcast, Sports Lovers, da comunidade de quem ama e vive esporte. Eu estou aqui sempre com meu amigo e irmão alemão. Meu alemão achou aqui uma amiga, gente boa, com um baita nome do Instagram, Isadora Correr. É isso aí. Bem-vinda, Isa. Alemão, você quer apresentar um pouquinho? Ou a gente já... Deixa pra ela aí, sei que vai ter muita suor, queda, erro, polêmica, tem muita coisa aí que a gente vai querer trocar uma ideia com a Isa hoje. Bem-vinda, Isa. Bom, primeiro agradecer vocês, que pra mim é uma honra de verdade. Eu tinha colocado de meta, assim, participar de 3 podcasts legais esse ano, já é o segundo. Que legal. E eu assisti a vocês, assim, pra mim foram uns episódios bem legais. Inclusive, parabéns pelo trabalho. Bom, Isadora Correr, porque Isadora Domingues, acho que as pessoas nem sabem. Acho que mais quem é Isadora Domingues ficou pelo Isadora Correr mesmo. Faz 12 anos que eu corro e eu comecei a correr porque era obesa e queria mudar essa realidade. Então, tive muitos contras, não só físicos, mas também emocionais dessa fase assim de sedentarismo e tudo mais. E eu não sabia que era capaz de tanta coisa. Então a corrida, ela me deu vida, assim, foi algo muito transformador. Hoje também, além de maratonista, sou mãe. Eu acho que é a função principal, que é o legado, que eu acho que se eu não tivesse essa função, talvez não faria sentido até o esporte, porque hoje eu deixo um exemplo para meu filho diferente de tudo que eu recebi. E também sou esposa, sou empresária, mãe de pet. Mãe de pet. Mas tem um limite, mãe de pet. E fundadora da marca... A marca a fundadora da marca Baixa Pace. Baixa Pace. Que hoje a gente está trazendo, inclusive, para os meninos aqui, a meia Baixa Pace, que logo vai estar no pé da galera. Ó, pessoal. E aí o pessoal fala assim, eu vou começar com uma polêmica que a gente combinou aqui já no off. A gente fez um pré-podcast. A gente fez um pré-podcast, porque assim, o grande lance é tão baixa pace que o pessoal andou te acusando aí de confusão no ano passado. Pois é, né? gente, esse óculos não é doping. Mas que esse aqui ainda, vou deixar o spoiler, ainda não tem câmera. Teremos óculos com câmeras que aí sim não poderá participar aí de competições, porque câmera e objetos eletrônicos na natureza pode subir ao pódio, né? Mas não é doping. Não é doping. Pra tristeza de uma galera aí, não é doping. Ô Isa, mas a gente começou com essa polêmica porque assim, você começou falando que a corrida te salvou. Essa acho que é uma das coisas que a gente mais ouve aqui né? Sim. Assim, a corrida, o esporte transforma. Por quanto tempo você foi obesa? Olha, eu tive muitos altos e baixos desde os meus 12 anos, que foi quando a gente muda hormonalmente demais, assim, né? Acaba virando adolescente, então muda tudo. E eu comecei a engordar desenfreadamente. Então, por exemplo, eu não lembro de ter passado dos 58 para os 70 quilos. Eu lembro de ter... Nossa, eu tinha 58, como que eu tenho 70? E eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, pro padrão das minhas amigas na época, que eu jogava vôlei na escola, aquilo me deixou mal, não pelo corpo, não pelo que a galera vê hoje em dia. O bullying, essas coisas, eu levava muito na boa. Os meninos tinham todos os apelidos possíveis e eu sempre encarei na boa. O meu problema foi quando a gente foi vestir o uniforme da escola pro vôlei, todas eram P e o meu era GG e não servia. Caramba. E ali eu me senti fora do meu próprio time. Eu falei, e agora? Então foi uma adaptação de uniforme para conseguir jogar. E aí eu só tinha e as meninas tinham 2, 3, aquela coisa toda. E não era porque a escola não tinha mais aqui, a confecção chegou no limite e eu estava fora do limite. E assim, eu não representava nada de saúde para quem estava dentro do esporte ali. E aí foi o primeiro baque que eu tive. Então, dos 12 até os meus
23 anos, mais ou menos, eu nunca tive satisfeita com o corpo. Aliás, eu acho que assim, satisfeita de verdade, ela veio do ano passado pra cá. Que eu olho no espelho e falo, agora sou eu. Agora eu cheguei onde eu quero chegar. Mas demorou, eu vou fazer 32 anos daqui a um mês, então assim, demorou 20 anos praticamente para que eu me sentisse bem comigo mesma, com aquela imagem que eu estava refletindo. E quando você conta essa jornada, por que você escolheu a corrida? Então, a corrida foi uma outra... Porque saiu de vôlei e aí depois... Foi assim, a gente ia muito bem no esporte, no vôlei, na escola, interescolar, interestadual, e quando foi para vir para cá, para São Paulo, eu morava em Mogi, a minha mãe não autorizou, porque ela falou, não, o esporte não dá dinheiro para ninguém, você vai estudar, eu sinto muito, você não vai... Esquece, final de semana não vai nada de ficar jogando bolinha para lá para cá. E aí eu falei, tipo, o que você vai fazer? É tua mãe e era tutora. E eu falei, ok, então foi isso. E aí eu me afastei. E existe até estudos, né, que falam que as meninas, elas se afastam no período da adolescência do esporte. E tem também a questão de, a menina entra na menstruação, não sabe como lidar com aquilo, a questão hormonal. E o esporte não abraça a mulher dessa forma, como os meninos continuam jogando bola na rua, aquela coisa toda. Então a gente tem uma outra coisa, assim, mas agora eu tô com um corpo diferente, tô atraindo olhares que eu não tô me sentindo segura, eu não vou sair sozinha, eu não vou ficar na rua. Então a gente acaba sendo afastada. E aí, eu fui casada, eu tive um primeiro relacionamento mega tóxico. Eu falo que a gente atrai a toxicidade até resolver ela da sua vida, porque é uma forma de aprendizado. E quando eu subi na esteira a primeira vez, foi porque eu tinha sofrido o bullying dentro de casa, que eu acho que é o pior. O bullying de seus amigos você releva, porque é uma coisa assim entre amigos. Acho que todo mundo tem uns apelidinhos assim, afins. Agora, quando foi dentro de casa, foi assim, Natal de 2013, eu lembro como se fosse, tipo, agora. E eu tava na sala da minha tia, a gente se empereca todo pra ficar na sala. Aí eu comprei, pra tirar foto de família, a família que não se conversa no ano todo, né, pra tirar aquela coisa. E aí meu ex-marido olhou pra mim e falou assim, tira essa roupa, você tá horrorosa, você tá parecendo uma grávida de 6 meses, você tá péssima. Aí eu vi que o tom não era mais de brincadeira. E a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi a raiva dele, foi minha. Como que eu deixei alguém falar assim comigo na frente de pessoas que eu amo? Eu não tô entendendo, na minha cabeça deu um bug. E ok, passou uma semana, Réveillon, casa do meu primo, amigos do meu primo, família, todo mundo misturado. A Isa vai pular 7 ondinhas, não vai ter 2014, porque o tsunami veio em Brasil. E aquilo me... Aí eu falei, cara, primeiro dia útil do ano, eu vou entrar na academia. R$0, empréstimo. 1 ano da academia eu paguei e falei, dane-se, eu não sei como eu vou fazer isso. Mas você pagou de uma vez? Eu paguei de uma vez, eu paguei o ano inteiro, porque daí eu tinha certeza que eu não ia falhar. Se eu deixasse, a mensalidade na época era R$60, mas eu não tinha R$60. Então, muitas das vezes eu ia a pé para a faculdade, porque eu não tinha o dinheiro de 2 e pouco, que era... Então, assim, eu vendia Mary Kay, vendia Avon, vendia não sei o quê, além do trabalho. E eu falei, bom, eu vou dar um jeito, como que eu vou pagar isso aqui? Mas eu vou fazer. E aí, quando eu subi na esteira, o cara olhou pra mim e fez, coitada, né? 96 quilos, 1,60m. Chegou a 96? 96. Hoje eu tenho 58. Então, Caramba. É outra pessoa. Que legal, meu. Parabéns. Imagina. O cara olhou pra mim e fez assim, então, são 60 minutos de caminhada olhando pra aquela esteira ali, ó. Olhando pra aquela parede. Porque hoje em dia, uma Smart Fit maravilhosa, toda cheia de coisa, não tinha. Era bairro, olhando pra parede verde e eu ficava 60 minutos. Quando deu 5 dias que ele viu que eu não ia desistir, aí ele falou, ó, vamos acelerar, vamos pra musculação. Então eu fazia 30 minutos de caminhada, musculação. Aí quando foi pra correr, ele falou, ó, vamos começar a trotar pra aumentar um pouquinho aí esse batimento cardíaco, dar uma acelerada pra você melhorar. Eu fui começar a correr assim, hoje nem é considerado corrida pra mim claro. No atual, né? Não pra quem tá começando, pelo amor de Deus. Mas era assim, 7 km por hora, eu não conseguia. Então faz 1 minuto. Quando eu comecei, meu ex estava na academia, que ele fazia tudo da academia, ele falou assim, pô, desce dessa esteira, você tá me envergonhando, cara, tu gorda desse jeito, nunca vai correr 1 quilômetro completo. Em alto. Mas aí vocês estavam juntos. Tava junto ainda. Aí, pessoal, aí você pode... Tava junto ainda. Porque era medo de ficar sozinha. Porque a vida inteira eu ouvi que o relacionamento da minha mãe não tinha dado certo, minha mãe já tava, sei lá, qual casamento, então eu tinha medo de repetir o padrão. Só que eu tava repetindo o padrão de ter uma pessoa completamente tóxica do meu lado.
E aí eu comecei a chorar, porque eu sabia o que fazer, só que eu continuei. E aí eu falei pra ele, eu ainda vou correr maratonas no mundo todo, sem saber zero o que era uma maratona. Eu não sabia, achava que a São Silvestre era uma maratona. Era o que eu assistia quando era criança, então Sim. pra mim era aquilo. E você vai me ver em outdoors pelo mundo. Foi isso que eu respondi pra ele. Ali eu falei, deu, esse casamento deu. Ainda demorou 6 meses pra eu entrar com o divórcio e tirar ele da minha casa, descobrir que era corno, várias coisas assim. Ainda demorou tudo isso. Mas ali, o dono da academia olhou aquilo, ele falou, daqui 6 meses você vai fazer uma prova de 5 km e a academia vai pagar. Então comece a se preparar e não falte mais. E esse cara era um personal, assim? Era o dono da academia. Ele começou a me deixar com a chave. Porque ele, pode ficar com a chave, porque eu entrava mais cedo que todo mundo. Aí eu chegava mais cedo, eu ficava com a chave da academia, descia do meu prédio, descia a rua, abria a academia. Quando ele chegava, já tinha ligado o computador, todas as coisas assim, como se eu estivesse trabalhando lá. Dava uma hora eu ia embora, porque eu tinha que trabalhar. Eu entrava 9 horas da manhã. Caraca. E aí, beleza, aí começou. 6 meses depois eu fiz a minha primeira prova. Foi em 2014. E aí ele falou, combinado é igual a gente fazia na esteira. Não para. Não importa a velocidade que você vai estar. Não é pra parar, não tinha relógio. Eu só tinha um tênis, que era o mesmo tênis que eu tinha treinado, que eu ia trabalhar, que eu ia andando pra todo quanto é lugar. Ele falou, você só faz e chega aqui, segue o fluxo. Você não precisa saber o percurso, segue o fluxo. Eu falei, tá bom, beleza. Então eu peguei ali, era uma parte na Mogi Guararema, ali Mogi, uma parte do Centro Cívico ali, hoje, né, o Centro Cívico ali, Avenida Cívica. E terminei. Quando eu terminei, ele olhou e falou, você sabe o que você fez? E eu fazia ideia. Eu tinha feito 5 km em 26 minutos. Pô. Eu não fazia ideia que aquilo era bom. Subi 30 logo de cara. Na primeira. E aí eu fiz, legal. foi legal? Ele falou, foi o máximo. A gente na academia, acho que tem 2, 3 que faz. E aí eu, mas é porque os caras tudo maromba. Tipo, na minha cabeça não fui eu que fui boa. Eu não sabia validar aquilo que eu era boa. E aí eu falei, não, cara, imagina. Ele, não, vai fazer outra. Aí a outra eu fiz 24. E aí também não fazia ideia, porque não tinha Strava. Naquela época eu não usava nem o Nike RC, né, o NRC que tinha, nem isso tinha. Meu celular era Nokia de tijolão, não tinha muito o que fazer. E a coisa foi acontecendo. Eu passei 2015 no processo de divórcio e treinando. Não tinha como fazer mais... Não tem melhor coisa, é muito bom, né? Pô, era muito bom. E assim, como eu não sabia, eu não tinha noção de quilômetro, eu falava, eu tenho que ir daqui até o mercado e do mercado eu tenho que voltar, mas eu não posso parar. Fazia sem água, nunca usei gel de carboidrato, não é nada disso. E aí eu não fazia ideia, ele falou, você está correndo todos os dias 8 km. E eu, todo dia eu tô fazendo 8 km, ele, agora a gente precisa fortalecer. Aí eu comecei a intercalar, então fazia... Aí ele, hoje você vai fazer só a volta não sei aonde, volta aqui, você tem que chegar aqui em tanto tempo. E aí eu colocava o cronômetro no celular e ia. Então assim, não tinha... A noção era, de fato, a noção de percepção de esforço e tempo... Era o que eu tava olhando no cronômetro do celular. Então isso não tinha... em Mogi ainda? Em Mogi. Aí em 2015 passei por esse processo de divórcio, fui fazendo esses treinos. 2016 fui fazer uma prova, peguei categoria. Primeiro pódio de categoria, fiz 21 e pouco, os 5 km. Desculpa fazer essa pergunta, você já tinha caído de peso pra quanto? Já tinha perdido 36 quilos. Ou seja... fez muita diferença. Tinha ou seja, 96. você tem um corpo extremamente adaptativo. Muito. Porque, assim, né? Também não e era mais nova, né? Não, mas não importa. Não, era mais fácil. Não, tem isso, mas assim, tem um lance que é genético. Eu fiz um teste de genética esse ano que passou, e no teste de genética, ao contrário do que toda a minha família obesa imaginava, que tudo que a gente tem é hereditário, não. Nossa genética não é de pessoas obesas, é o estilo de vida que deixou a gente daquele jeito. E isso é legal, porque assim, vai se conectar com a polêmica. Porque eu tô te fazendo essa pergunta, porque é interessante ver os tempos, né? E ver como existe a evolução, e aí corta para 2025, que são 10 anos depois. Pois é. Você se federando. Então agora termina aí para sabe mais ou menos onde vai chegar. Mas é interessante isso, ou seja, você evoluiu rápido, perdeu muito peso. 35 quilos é muita coisa, pô. Foi, mas assim, eu tive foi sair do divórcio, eu comecei a beber. Então aquilo que eu não comia mais, eu bebia muito, então eu engordei 20 quilos. E era assim, engordar 20 quilos. Só que parei, emagreci 17, então, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Então, fui fazendo esse processo. Em 2016, vai fazer 10 anos esse ano. Em 2016, eu mudei para São Paulo. Aí passei na UAB, minha vida começou a
né? Outra vida, né? Passei na UAB, formei, aquela coisa toda, consegui outro emprego, que eu achava que era incrível, depois que descobri que eu estava sendo escravizada. Aquela coisa. Você faz, nossa, saí da cidade pequena para cidade grande. Não esquece, não foi nada disso. E aí, em 2017, eu conheci meu atual marido pelo Tinder. Né? Super funciona, gente. Busca lá. Não era isso que eu queria, mas não era. Ele sabe disso. Eu não queria nenhum relacionamento. Exato. E fui eu que pedi em casamento. A coisa foi assim. E aí eu falei, eu vou começar, eu tenho uma corrida domingo. Ele fazia as atividades dele lá na academia, mas não corria. Domingo, 5 horas da manhã, você vai pegar o trem, você vai para outro lado da cidade. Você vai correr? Como assim, né? E aí ele viu que domingos frequentes eu comecei a fazer isso. E os primeiros 10 quilômetros eu fiz na esteira da própria Smart, que é onde eu treinava na Paulista. E foi assim, não fazia tantas provas igual a galera tem hoje. E mesmo assim, eu fiquei de 2014 até 2017 nos 5 quilômetros. Mas isso é muito legal. Isso foi diferente. Isso é muito legal. Aí depois, para fazer a minha primeira meia, foi em 2019, 5 anos depois. E mesmo assim, eu treinei 6 meses para fazer a primeira meia com uma amiga que é personal lá no Rio de Janeiro. E ela falou, vamos fazer comigo? Eu falei, vamos. Aí ela falou, eu te desafio a terminar. Eu falei, vamos ver as medalhas. Era a Rio S21, tem 4 medalhas. A última, para quem faz acima de 2 horas. Eu falei, não, eu não quero a última. Pô, se eu não vou fazer essa prova para pegar a última. Aí ela, calma, amiga, a primeira meia. Eu falei, não, eu vou fazer 1h59. Aí eu fiz 1h59,14. E foi assim, não vou pegar a última medalha. Eu peguei a penúltima, falei, e ela lá pegou a última, eu fiz, ganhei. E foi, essa competição era uma coisa assim, só que eu achava incrível. Eu corri 21 quilômetros. Aí eu falei, eu preciso fazer de novo. Aí fiz de novo, aí vai para 1h50. E eu não tinha treino. Não era treino que eu faço hoje, que tem periodização, não sei o quê, suplementação, o sono, blá, blá, blá. Não tinha nada disso. Era, vamos lá, vamos fazer 21. Acordava hoje e vamos fazer 21. Aí foi, 1h50. Aí engravidei. Aí veio a pandemia. E eu continuei treinando. Grávida, na pandemia, saindo de casa, até o 7º mês e meio, enquanto as minhas costas me deixavam, eu estava correndo. Controlando o batimento cardíaco, porque a médica falou, não pode passar, o bebê, claro. Isso aqui. Daí, beleza. Eu posso continuar treinando? Então, eu vou continuar. Ele nasceu, eu fiz cesárea, eu quis fazer cesárea e tal. 36 dias depois, eu estava na esteira. Era assim, eu preciso correr. Aí eu tive episódio de depressão pós-parto. E se eu tivesse um relacionamento ruim, a gente tinha divorciado naquele momento. Aí ele falou assim, vamos alugar uma esteira? Aí eu acho que eu tô precisando de uma esteira. Aí ele chegava, entregava a criança, cara, era tipo, ai, graças a Deus. Alguém chegou. Aí ele ficava com o Valentim e eu ia pra esteira. Aí ficava lá 40, 50 minutos. Quando eu me desestressava, eu ia tomar banho, fazer janta, não sei o quê. Aí a minha vida, agora a gente pode continuar. Aí eu fiz terapia, porque precisava entender muita coisa que eu vivi da infância, que eu trazia pra dentro da maternidade, e aquilo me acumulava muito. E aí eu fui num evento do Joel, que na verdade era Grupo Primo na época, em dezembro, era né, Thiago Nigro e tal. E aí o Joel tava entrando num negócio lá, que era o programa P28. E aí ele, eu desafio quem for entrar, fazer algo diferente, que nunca fez. Aí eu sempre gostei de falar demais, eu levantei a mão e falei, eu vou fazer uma maratona. Aí ele olhou com aquela cara de, sabe o que é uma maratona? Eu falei, sei, 42 quilômetros, eu vou fazer maratona, tal, não sei o quê. Tá, já escreveu? Entrei, me inscrevi. Em qualquer uma? Qual que foi? Eu me inscrevi na época na Maratona de Floripa. Ah, boa. Não era a Maratona Internacional de Floripa, era uma outra que acho que é a O2 que fazia. E ela caía no mesmo dia da Maratona do Rio. E aí, assim, isso era dezembro. Falei, agora eu vou ter que procurar um treinador, porque eu fazia tudo sozinha. O treinador começou a ficar caro, achei caro, coloquei no aplicativo do Nike e continuei treinando sozinha. Falei, não vai rolar, treinador. Continuei lá sozinha com as minhas planilhas doidas. E aí o Joel falou, você precisa ter uma meta, que o objetivo é fazer uma maratona. E qual é a meta? A meta tem que ser específica. Quanto tempo você vai fazer? Eu pensei, se eu não faço 21 em 2 horas, eu vou fazer em menos de 4 horas. Foi esse o raciocínio. Eu fiz 3 horas e 45. Boa. Aí cheguei lá no outro evento com ele, tá aqui, Só que eu fiz Maratona do Rio. Em abril, eles cancelaram a Maratona de Florianópolis, sem prévio aviso, cancelou. Eu vi no Corrida no Ar,
corri pra achar, tinha a Maratona do Rio, não era essa loucura que é hoje pra se inscrever. A maratona, grande maratona. Aí eu entrei em abril pra me inscrever pra junho. Tranquilamente, entrei, me inscrevi. E que ano foi isso? 2022. 2022. Era super tranquilo 4 de anos atrás. se inscrever. Era mara. Entrei e falei, vou fazer a Maratona do Rio. Aí foi aquela coisa, vamos de táxi, todo mundo com o táxi do meu tio, levo todo mundo pra ele me acompanhar e eu amamentava. Então eu fiz todo o meu ciclo sozinha. Aí eu saía, deixava a leite, caso ele acordasse, aquela doideira. Voltava mais rápido, porque eu falava, ele quer mamar, e ele não pegava a mamadeira. Eu falava, tem que voltar logo, tomar banho pra dar mamar. Era uma loucura. Eu fazia o ciclo sem pensar. Tenho treino, vou lá, vou fazer, e vou voltar, e vai dar certo. E as coisas foram indo. Quando eu concluí a prova, eu falei, nossa, cara, fui muito bem. Aí eu acho que da classificação de categoria lá, eu era 9ª. Caramba! E eu, gente, muitas poucas pessoas fizeram a prova nessa categoria, eu fui realmente bem. Aí quando eu cheguei num outro evento do Joel, ele falou, não, você foi muito bem. Você sabe qual é a média das mulheres no Brasil? Aí eu, não. Aí ele, vou puxar pra você, 4 horas e 40 na época. Aí eu, olha, que legal. Aí ele, agora você precisa continuar treinando pra melhorar isso. Aí eu falei, eu vou continuar treinando. Aí 2023 não deu pra eu fazer. Fiz só os 10, eu não consegui me inscrever, já começou o probleminha de inscrição, já tinha perdido. A gente entrou num espiral absurdo, porque nesse meio tempo, meu marido sofreu um golpe, né, empresarial, a gente ficou com a mão na frente e outra atrás. A gente tinha investido tudo que a gente tinha numa empresa que não deu certo. A vida do empreendedor que é super linda, né? E aí eu caí numa depressão, que eu falei, cara, e agora? Voltei para estaca zero, agora eu tenho um filho, e aí eu comecei a comer. Aí eu tinha estudado muito marketing, e eu comecei a dar mentoria de marketing, e ele começou a fazer as minhas páginas, aí ele fazia essa parte de infraestrutura. Foi quando ele montou as camisetas, Baixa Pace. Aí começou a tal da marca Baixa Pace. Aí foi, não, eu vou lançar a camiseta, você usa, você divulga, não sei. E aí então, é camiseta de algodão, eu vou usar isso aonde? E era pesada. E aí eu colocava, eu não tava com o corpo bonito. Eu olhava e falava, eu ainda fico gorda com essa merda. Cara, era tipo assim, uma guerra, sabe? Porque eu não concordava nem dele vender e nem de usar. E aí às vezes a gente ia pra uma prova, eu me trocava na prova e falava, ela vai ficar molhada, agora eu ainda vou ficar com aquela pizza. Então não era uma coisa que eu falava, não vai dar. E ele vendia bem, porque ele sabe fazer um bom tráfego, tal, sabe fazer um bom conteúdo, mas vendia. Mas não tinha, sabe aquela coisa assim de se olhar e falar, é isso. Não tinha. Mas tinha. a marca muito boa. A marca era muito boa. E a marca ficou lá, a gente registrou, tal. Falei, vamos registrar, porque é a marca dele e tal. A advogada Flora, de vez em quando, falava, ok. Só que não era bom, sabe? O produto não era aquilo. Aí eu falei, beleza. Aí passei 2023 inteiro trabalhando igual uma camela, dentro de casa, socada. A gente mal se falava, porque eu não concordava com o produto dele, às vezes ele não concordava com o que eu fazia, aquela coisa. Aí chegou no final do ano e falei, não dá mais pra mim. Eu entrei, acho que é o que chamam hoje de burnout, sei lá. Falei, não vai dar pra mim. Eu não vou fazer mais nenhuma mentoria de marketing. Imagina o outro pau, né? Não, pelo amor de Deus, você fez eu parar de vender as camisetas. Aí não vai dar, não dá. Eu preciso voltar pra corrida. Eu não sei o que a gente vai fazer e tal. E assim, não sei a crença da galera, mas eu acredito muito em Deus. E eu fiz uma oração, olha, eu já entendi o que eu preciso fazer. Beleza, é na corrida. Agora mostra pra ele, porque eu não quero perder meu casamento. Porque eu sabia que era assim, vai correr. E a gente aqui no sufoco, a bonita vai lá correr, né? E trabalhar que é bom, 0. É isso. O que tá dando dinheiro, você quer tirar, e eu faço o que com a criança? Então você me tirou o trabalho, falou que não servia, me fez trabalhar com você, e agora você não quer mais. E aí eu entrei num lançamento do Ademir Paulino, que ele fez um lançamento de um curso lá, a escola dos quenianos. E eu entrei, na verdade, para ganhar o tênis e tentar concorrer ali entre os primeiros inscritos para a viagem do Quênia. E eu fui sorteada. Caraca. Aí eu falei, obrigada a Deus. Era isso que eu precisava. Aí eu falei para ele, ou ir para o Quênia, ficar 15 dias lá, tudo pago, a gente R$0. Aliás, 0 não, era muito menos. Era vários negativos. Ou era pegar um Pix 10 mil. Porque tinha gente que talvez não pudesse ir, então essa era uma premiação. Aí ele falou, não, vai.
Aí eu falei, eu vou então, né? Então eu fiquei, de 2024, fiquei 15 dias no Quênia. Aí tava inscrita pra Maratona do Rio, de novo. Aí eu falei, eu vou arrepiar, porque eu vou treinar no Quênia em maio. E vou chegar com aquele gás em junho. E foi exatamente o que aconteceu. Aí eu saí dos 3,45 para 3,33. Caramba. E eu não tinha treinado, não tinha treinador. De novo, fiz sozinha, aplicativo. Não recomendo, né? Isso. Sim. Tem o Zilla Sim, hoje, por exemplo, que é sim. outra pegada. Mas Mas eu fazia... mesmo assim, acho que um treinador, pra quem tá começando, é melhor, né? É, Do então jeito você tem que fez, ter... Porque você teve. Eu tive um treinador. O cara lá da academia, Da academia, né? Que é, foi o legal pra Cássio. caramba. Até hoje ele fala, nossa senhora, a sementinha que eu plantei virou uma puta árvore. Eu falei, Essa é a exatamente. grande tese da Sports Lovers, que esses caras que estudam, que trabalham, né, Alemão? Sim. Eles são grandes transformadores de vida, cara. É. Impressionante, porque assim, se esse cara não tivesse dado aquela, assim, você podia ter encontrado outros caminhos. Mas talvez demoraria mais, talvez eu teria me lascado um pouco mais antes de achar. E o cara acreditar em você antes de você acreditar, eu acho que isso é uma das histórias também dos especialistas que a gente mais escuta. Ele comprou, além de ter comprado a briga, literalmente deu a chave da academia pra você. Era isso mesmo. Não, você precisa treinar. E era assim, não falhem. Tipo assim, comigo você não tem que falhar. Tem que mostrar, tipo, era meio assim, tem que mostrar pro filho da puta que você vai conseguir. Era mais ou menos por aí. Ele comprou. Foi. Acho que ele ficou com muita raiva. Ele comprou. E ele não podia se intrometer de alguma forma, né? Então ele falou, já sei o que eu vou fazer. Vou apoiar ela. Foi isso. E aí, assim, quando eu fiz essa prova, eu lembro que eu entrei na assessoria do Ademir um dia antes, porque eu tinha ficado 15 dias com ele lá. E aí eu tava procurando uma assessoria e falei, cara, já tô aqui, acostumada, vai esse aqui. E aí fiquei 8 meses ali na Ademir, treinando 2024 depois, e era muito louca, porque eu me inscrevia nas provas e eu não olhava, quais são essas inscrições? Quantos quilômetros tem essa aqui? 30. Pá, essa tem 21. E era, às vezes, tudo no mesmo mês. Então eu fiz Maratona do Rio 42, depois eu fiz a Roca 30, depois eu fiz os 21 da Nike, tudo no meu mês. Caramba. Uma seguida da outra. E era, nossa, consegui, a SP City, vamos fazer a SP City, vamos fazer os 21. Vamos fazer... Não tinha um treino ainda, não tinha nada tempo disso. E aí comecei a treinar e tal, falei, cheguei no Ademir e falei, me inscrevi em uma maratona de Porto Alegre. Aí, boa prova fria, plana, vai ser ótimo, tal, beleza. Isso foi para 2025. Aí eu falei, e me inscrevi pro sorteio de Chicago. Aí ele falou, você vai ter que escolher uma só, não recomendo você fazer mais que uma. Tá começando a treinar agora com a gente, vai fazer ainda período de base, não sei o quê. Falei, bom, se eu for sorteado, eu vou nas duas. Aí ficou aquela coisa de, acho melhor não. Aí eu fui sorteada. Aí fui sorteada em Valência também. Eu falei, no mesmo ano? No mesmo ano, tudo 2025. Aí eu falei, bom, eu não tenho visto. Eu vou ter que ir atrás do visto. Se o visto eu não conseguir, eu tenho Porto Alegre e Valência, beleza, o tempo delas é diferente. Uma é junho, outra janeiro, outra... Era isso mesmo. Uma junho, outra dezembro, tempo suficiente para fazer as duas. E aí ele não concordou, eu falei, ok. Mas aí ele tinha ido viajar, eu fiquei com falta desse suporte. Aí mudei de assessoria. Cheguei na assessoria, cheguei na BR, tipo, esbaforida. Gente, faltam 11 semanas para minha prova, eu preciso de um ciclo. Eu vim atrás do ciclo. Calma, gente, o ciclo permitido. Eu fui atrás do ciclo ali de maratona. Aí eu comecei a treinar pelo Pedro Barreto ali, me deu todo o suporte. A gente fiz um teste de 5K numa prova na Run for Girls de Piracicaba. Foi tipo, vamos fazer um teste de 5K que eu preciso saber que pé que tá pra te passar os treinos, né? Beleza. Fiz, aí peguei terceiro lugar, geral. Falei, é isso, vamos treinar. O que deu pra treinar, eu fiz toda a planilha. Aí, beleza, vamos fazer Porto Alegre. 3h17. Consegui o visto. Aí eu falei, agora ou é Chicago ou é Valência, porque eu não vou ter dinheiro para fazer os dois. E não era a questão de, será que eu vou ter corpo para isso? Não era. Era, eu não vou ter dinheiro para fazer as duas. Vou ter que escolher. Aí eu consegui uma pessoa para comprar a Valência. Aí vendi, e é muito legal, porque o sistema dos caras lá fora, você não tem nem dados da pessoa, ela mesmo faz a compra. É maravilhoso, né? Porque parece estar comprando direto do site, é muito bom. Vendi, falei, agora a gente vai para Chicago. Aí pensa, meu marido olhando para mim, a gente vai para Chicago. Com que dinheiro? Ele falou, que saiba, tu vai vir de óculos em real. Eu falei, eu não sei ainda com que dinheiro, mas a gente vai para Chicago. Acho que a gente vai no cartão de crédito, mas a gente vai. E eu falei, bom, eu vou começar. E aí a gente fez a prova de Porto Alegre, e isso é bom para polêmica, que eu acho que a galera não presta atenção no Strava. Só vê os numerozinhos, né?
A prova de Porto Alegre foi dia 8 de junho. Com muita dificuldade de vento, eu consegui fazer ela 3h17. Mas se não fosse o vento, acho que teria dado, sei lá, uns 3h15, 3h14. Cara, Mas... isso é bizarro. E aí pensa, eu tinha 3h33. Eu tô fazendo a conta. 3h45. 3h45. Foi pra 3h33, 3h17. 3h17, com vento, cara. Com vento. Só que as 2 primeiras eu não tive treinador. A primeira que eu fiz com um treinador ali do meu lado, foram 10 semanas e meia. Então também não teve um ciclo que geralmente é de 14 a 16 semanas. Não teve. Aí acumulei o ciclo de Porto Alegre. E a gente foi fazer um teste de 5K na pista pela primeira vez. Fiz o teste de 1K, que eu achei, nossa, horroroso. E depois a gente foi fazer o teste de 5K. Foi o primeiro sub-20 no 5K. Na pista, dia Quanto 20... que deu o seu 5K? 19,38. Não, mas em pace deu o quê? 3,56, mais ou menos. Você segurou 5K nisso? 5K nisso na pista, 3 semanas depois da minha maratona. E eu falei, nossa, 3 semanas depois. Aí o Carlão, que é um treinador da BR, falou pra mim, vem cá, como seria a previsão da sua maratona se fosse hoje? Era isso que eu queria ver, porque eu nem tava ligando. É pra isso que a gente faz as provas. A gente quer, fiz o teste, mas quanto daria se fosse isso? E aí ele falou, 3h04. Aí eu falei, em 3 semanas a gente saiu de 3h17 pra 3h04? Aí ele falou, eu acho que você não fez os 3h04, 3h09. Falou, isso foi assim, palavras dele. Por causa de toda a condição. Você não treinou quantidade suficiente e lá estava um vento em 8 quilômetros contra você. Então, assim, uniu as duas coisas. Você fez um ótimo tempo. Não tenho o que dizer, foi maravilhoso. Mas é assim, ó, aqui tá teu teste e mostra que você estava preparado para mais. Aí eu olhei para ele e falei, Chicago em outubro. Ali para mim estava escrito sub-3. Aí ele fez assim, calma, não é assim. Aí eu falei, é assim. É assim. Aí vocês devem conhecer o Caveira, o Anderson Caveira. Ele falou, ela tá achando que é assim, de 2 em 2 meses ela vai tirando 10 minutos. Aí eu falei, eu vou ter um ciclo que eu acabei de fazer meio meia boca, somado a um ciclo que eu vou fazer direitinho. Por que não? Aí ficou. Fui fazendo os treinos, aí começou a chegar, e assim, terminava os treinos, eu chegava em casa. Hoje, aí ele fala, você fez quantos hoje? Eu fui 32. Cara, não parece que você correu. Eu falei, pois é, não parece que eu corri. É exatamente essa sensação. E paralelo a isso, em outubro de 2024 foi quando eu conheci minha Nutri, que é uma nerd. Ela me viu com uma cãibra e falou, tá faltando magnésio, tá faltando não sei o que, tá faltando não sei o que lá. E eu, credo, que horror. Aí ela, passa lá no consultório. E eu comecei a fazer um trabalho com ela. Ela falou, realmente, você tem resistência insulínica, não pode usar a quantidade de carboidrato que você está usando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos tirar todos os alimentos que estão te inflamando. Tirou tudo, tirou cebola, alho, pimentão, batata de não sei o que. Foi tirando. Tirou arroz, tirou não sei o que. Aí a gente foi ficando. E aí eu fui emagrecendo. Então eu entrei... Nossa, você fez uma dieta low carb. Foi, eu me adapto muito bem com a low carb. Já tinha feito... Mesmo fazendo endurance? Mesmo. Eu usei 3 géis em Chicago. Cara, essa é uma polêmica recente aí, viu? Porque essa polêmica da fiz da internet a minha primeira agora, maratona, eu fiz em que saiu uns jejum. Estudos aí, já vi gente criticando sobre... As pessoas não sabem... Isso, carboidrato elas não é se conhecem, isso. e aí elas preferem criticar um estudo sem se conhecer. Se todo mundo fosse feito de estudo, tem que ter um estudo para cada um. Nós somos individuais. Não tem como. Caramba, você treinou low carb, meu. A primeira maratona eu fiz jejum. Tô completamente. Tomei minha água com sal, levei água com sal aqui, nem tinha líquidos, não sei o quê. Não tinha nada, era água e sal. Mas acho que por isso a importância do especialista, que isso funcionou pra você. Pra mim, exatamente. Agora isso. Querer pegar isso e generalizar que é o problema, né? Isso, exatamente. E assim, eu venho construindo a low carb desde 2019. Exato. E não foi, vamos testar nessa prova. Não foi isso. E aí quando ela viu que eu fiquei 90 dias com sensor de inclusive foi um programa chamado Reset da Track and Field, que eu estava inscrita, era uma pessoa ajudando a outra, era uma outra Isa que uma motivava a outra, era muito legal o programa. Só que a gente tinha uma IA que a gente ia fazendo ali o diário com ela, e ela ia interpretando por que a gente estava com pico de insulina, o que a gente tinha comido. Isso foi ano passado? Isso foi ano passado. Tudo isso aí, ou seja, foi tudo ano passado. 2025, 10 anos depois de tudo que você começou, foi o seu grande ano. Foi o grande... A década de ouro. Foi a grande virada, assim, o ano de aprendizado. Aprender como meu corpo funciona, como não funciona, como que eu consigo priorizar meu tempo, como não consigo, sabe essas coisas? E aí foi assim, eu comecei 2025 com 69 quilos
E terminei 2025 com 58. Só que foi de gordura. Sim. De massa mesmo, assim, foram 400 gramas. Nem considero, porque é água, não sei o que a gente perde ao longo do caminho. Então, eu continuei forte, consegui manter, que não é fácil. Não tive lesão. Porque, nossa, gestão de carboidrato, não sei o que, te dá lesão, você não pode correr rápido. Balela. No meu caso, foi muita balela. Era como eu tenho que fazer a coisa aqui. E ela foi fazendo estudos comigo. Isa, me passa o relatório da glicose, me passa o relatório de como você se sentiu hoje, como foi o treino de tiro. Vamos tentar colocar um carboidrato. Colocar o carboidrato, eu aumentava a gordura, diminuía a massa, tirou o carboidrato de novo. E foi fazendo esses testes ao longo de todo o percurso. Chegou em Chicago, eu falei pra ela, olha, eu recebi a minha estratégia 3h04, em outubro, mesmo tempo de junho. Eu olhei, eu ri, né? Eu falei, eu não vou seguir isso aqui. E aí, assim, não é desmerecer o treinador. Muito pelo contrário. Eu acho que se eu cheguei em Chicago como eu cheguei, foi porque de fato eu tive o suporte que eu precisava. Só que era entender que eu me conhecia e sabia o que eu podia fazer. E eu estava tudo bem se quebrasse. O que a galera não está preparada. Às vezes eu vejo muitos dos meus amigos não arriscarem numa corrida. Sim. Porque vai ficar feio no Strava. Ou não saber lidar também com a frustração. Com a frustração, porque assim... Vai ter o corpo, pode ser que dê certo e pode ser que não dê. Ou seja, você foi no all-in. Fui all-in. O que aconteceu? Todo mundo me falou, você vai chegar em Chicago, 5 primeiros quilômetros, o seu relógio não vai funcionar porque o GPS não pega. E de fato, ele não pega. Mas por quê? Tem um monte de prédio espelhado e a gente passa debaixo de um túnel lá também. Okay. Tipo, logo no começo da prova. A prova começa, você passa no túnel e prédio. Já era. Ele começa 5h30, 2h50. Tu não tá 2h50, senão você tava correndo do lado do Kipchoge. Tu não tá. Sim. E aí você fala, ok, mas também não tô 5h30. Tá. Eu tô ofegante. Então você começa, beleza, o que eu fiz? Eu virei o relógio no meio da prova. Falei, vou dar o play e eu vou na minha percepção de esforço. Eu não vou olhar o relógio e eu preciso sair daqui, porque eu tava no pelotão D. Pelo tempo de Porto Alegre, eu tava bem até. Só que eu falei, eu quero fazer um sub-3. O sub-3 estava no pelotão A. E as largadas são de 5 em 5 minutos. Falei, eu vou achar o cara do pelotão A. Custe 42 quilômetros, eu vou achar esse cara. E aí eu comecei com submetas dentro da prova, sozinha. Falei, eu preciso seguir o máximo possível da Blue Line e achar o cara da plaquinha. Aí virou o cara da plaquinha pra mim. Aí eu comecei. Eu tava nos 3:10, achei o cara 3:05, passei o cara dos 3. Quando achei o cara 2:55, tinha uma galera, acho que era quilômetro 24. Foi onde eu senti a primeira rigidez da perna. Falei, não, cãibra não. Peguei o saquinho de sal que eu tava no cinto, mastiguei o sal, porque tava uma papa nojenta já, porque misturou suor, lágrima. E eu falei, eu vou comer esse sal, e a cada 2 quilômetros tinha água, peguei a água, tomei eletrólito, continuei. Aí, quilômetro 27, eu falei, agora é energia. Primeiro gel eu fui usando 27. Beleza, isso, vamos. Agora, eu comecei a prova de novo, parecia que eu tinha acabado de largar. E aí eu comecei a ver que eu tava passando, quando eu comecei a olhar assim, eu tava num pelotão de muitos homens, todo mundo do B e do A. Aí eu falei, beleza, eu não tô mais no pelotão nem no C, nem no D, e agora eu tô acho que eu consigo manter aqui. E não tinha, porque muitos homens competem com a gente durante o percurso. Eu não conseguia ter um cara assim que eu falava, cara, vou seguir aquela pessoa ali agora. Sim, entendi. A hora que eu chegava referência. próxima e o cara olhava que era uma mulher, ele disparava. Aí eu, cara, porque porra, eu tô aqui lascada tão contra você, entendeu? Caraca. E aí eu fui seguindo. E aí, assim, os caras vão gritando, 42 quilômetros de muita gente, é uma festa. É muita festa. E aí eu fui indo. Quando eu vi a primeira placa, que era os 30 quilômetros, e estava abaixo de 2 horas, eu fiz 30 quilômetros abaixo de 2 horas. Aí eu olhei o relógio. Aí eu olhei e tava dando tipo 4:03, 4:05, 4:03, 4:05. Falei, não, a gente tem que fazer igual a gente saiu. Eu sabia que tinha saído o sub 4. Aí eu falei, eu tenho que sair, eu tenho que continuar assim. E aí chegou, aí foi indo. Aí passei quilômetro 35. Tava a galera da BR, daquilo deu uma força absurda, porque você vê pessoas que você conhece, você fala, meu Deus, pessoas que eu conheço. E a galera tomou um susto então também ali, né? Foi. Eu acho que eu fui a segunda a passar. Do pessoal que tava na prova. E aí, tipo, você quer coca? Eu não tomo refrigerante. Não, gente, eu tô bem, continuei. Eu esqueci que eu tinha contratado Celane. Eu esqueci. Eu tava no flow
E aí ele ficava à esquerda. E eu, quem é que tá gritando esquerda? Deve ser pra mim. Aí quando eu olhei, falei, o cara da rodinha, sabe? Aí, pô, é verdade. Aí ele veio filmando, você tá muito bem, isso tá muito bem. Eu falei assim pra ele, tipo, eu tô bem, tá tudo bem. Aí foi, segundo gel, outro sal e vamos continuar. Deixei o último gel com cafeína. Aí onde eu passava, né, o efeito brasileiro, eu levei muito gel comigo, falava, nossa, é Martin, né, eu vou levar tudo comigo. Aí fui colocando, eu comecei com 5, terminei com 7. Legal. Aí eu falei, nossa, é isso aqui. Aí eu vi meu marido alguns pontos, mas quando eu vi ele no 40, eu falei, cara, tô no 40. Falta 2, acabou, agora a prova acabou. E aí ele continua, eu falei, claro que é óbvio. Mas eu falei, eu tenho que continuar como eu comecei. Eu não posso quebrar. E aí eu passava uma parte, eu não sei se é 41 ali, a câmera pega, os totens pegam o seu número de peito e quem mandou mensagem ou foto pra você aparece no telão. E aí eu vi a mensagem da minha Nutri, porque ela virou minha amiga, assim, né? Max, claro. Amiga. Nossa, ali eu não sabia se eu chorava, se eu respirava, se eu olhava o telão, se eu continuava correndo, eu falava, pô, gente. E aí virou assim, quando eu terminei a prova, que eu olhei, o relógio primeiro marcou 2:49, porque o Garmin ele fecha 42 certinho, né? Aí eu falei, não foi isso aqui, porque eu sei que eu corri uns 500 metros a mais. Aí ele fechou 2:51. Aí eu chorava, eu falava, não é possível. Cara, não é possível. E aí eu consegui, e era assim, inacreditável, porque passou um filme na minha cabeça desde o primeiro dia. Passava um filme, assim, de todas as dificuldades, tudo que... Sabe, um filme? E aí, o que mais ficou latente pra mim foi a prova que eu fiz dia 14 de setembro de 2025 agora, que foi uma track and field ali do Clube Pinheiros. E eu fui pela primeira vez campeã da prova. Ali, já tinha me dito muita coisa que eu conseguiria fazer naquela maratona. Mas eu lembrei do atraso da premiação, porque a galera queria meu exame de doping. Então aquilo me invalidava o tempo todo, como se, assim, você não pode. As pessoas não aceitam que você possa. Só que eu falava, cara, 2022 eu tive mais de 10 pódios, ninguém nunca falou nada. E aí eu ouvi de uma amiga minha, falou assim, muito amiga minha, falou, Isa, põe uma coisa na sua cabeça. Enquanto você tinha um corpo que não era padrão, você era feia do mercado. Então tava tudo bem você pegar pódio. Agora você tem um corpo que é invejável. Como assim você conseguiu? Muitas mulheres passam a vida tentando fazer aquilo que você fez e não conseguiu. Aí você vai, além de tudo, ainda mete um tempo. Tempo esse que muitos homens que treinam com você não conseguiram. E tem homem que tá lá treinando 20 anos. Só que o cara é a cervejinha do final de semana. Ele não vai uma coisinha, ele não respeita a planilha porque ele se acha o deus da planilha e o cara, sei lá, pede 4,50, ele faz a 4,30 porque ele é ótimo. E eu não. Tava pedindo 4,50, eu tava fazendo 4,50. Tava pedindo 5,10 na planilha, 5,10, 5,50, 5,50. Só que quando me pediu na prova, a prova sou eu. A prova não é o treinador. Ele te ajuda a chegar lá, mas quem corre é você. Prova é prova, né? A prova é prova. Você vai ter pessoas que você vai começar a competir dentro da prova assim, a pessoa nem sabe que você existe. E você fala, não, essa pessoa, eu tenho que passar. A gente julga as outras pessoas. Quantas vezes eu vi umas senhorinhas mais gordinhas falando, não é possível que ela vai passar na minha frente. Pô, eu não tô aguentando e a velha tá aqui dando risada. Como isso? A gente julga essas pessoas. E aí fala, por que eu não fui julgada então? Isso foi uma coisa natural. E aí foi esse movimento, assim, que, como assim... Você tirou 26 minutos de uma maratona para outra dentro do mesmo ano em 4 meses. É um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. O Marcos Paulo teve com a gente um dos livros que eu acho assim, lindo, né, que é Operação Portuga. Todo mundo tem que ler esse livro. Vou anotar. É animal. Operação lindo. Portuga. Operação Portuga. É lindo. Lindo essa história. Um spoiler do livro é que assim, tem um cara lá que tenta passar a vida inteira tentando fazer sub 3. E é isso, fazendo tudo certo. Às vezes é fisiológico. Então, assim, você marcar... Porque, assim, eu não acho que é só diminuir 26 minutos, entendeu? A gente tava falando aqui em off que, assim, a comunidade é legal, né? A comunidade do esporte é legal, mas a comunidade do esporte também pode ser tóxica, né? No sentido de desconfiar. Porque quando você marca alguns tempos, você cria guerra. Porque, guerra. Se você podia ter saído de... 4 horas e 40 para 3 horas e 40. Tá tudo bem, porque 3 horas e 40 é possível. Mas você chegar num sub 3 em um ano... Uma mulher... isso gera muita tensão.
dentro do ar, né? Exatamente. E assim, o que eu senti Ou seja, foi... você chegou na elite. Foi. E aí assim, como assim? É uma amadora? Então, isso. Era uma amadora que até ontem era gorda, do nada ela emagreceu, ela tá usando Zempic, ela tá usando Monjaro, ela tá usando não sei o quê, ela tá usando... E eu não quero ser E cancelado. Eu não quero ser cancelado, mas mulher fazer sub 3 tem um outro nível de dificuldade, entende? Tem um Não tô outro dizendo nível de dificuldade. Que não quero comparar, mas assim, ou seja... É difícil. Eu conheço poucas mulheres, talvez pela quantidade, que fizeram sub 3, ou seja... Exatamente. Aí o que E foi um pra ano mim, foi assim, é a gente absurdo tinha mesmo. ido num evento, acho que da Ticket Sports, o Summit da Ticket Sports, que a gente tá sempre próximo, e aí eu encontrei o Sérgio, do Corrida no Ar, e falei pra ele assim, ó, eu tenho uma meta, se preparem que você vai me anunciar no teu canal. E aí ele falou, o que você vai aprontar? Eu falei, eu vou estar entre as 5 primeiras de Chicago. E eu fui a segunda. Você foi a segunda? Eu Geral? fui a segunda, não, foi a segunda Da categoria? das group. brasileiras. Das brasileiras. Que ele sempre faz, né? Ele faz lá um ranking dos principais brasileiros, Sim. lá, os 5 primeiros brasileiros da prova Caraca. X. E eu fui a segunda. E aí eu falei, eu não disse? Ele me mandou, tipo, caramba, tipo assim, como assim? Não era isso que eu esperava, sabe? As pessoas não esperavam. Porque tava olhando ali, é uma previsão, 3 horas e alguma coisa. E não. E assim, eu tinha falado, inclusive, com uma amiga minha, eu falei, eu sei que a previsão, previsão do Strava era 3 horas e 9, previsão do Garmin era 2h56, previsão do meu marido 2h50 e alguma coisa, e aí eu falava, cara, eu vou dar o meu melhor, e se eu quebrar, eu vou fazer 3 horas e 4. Essa era a coisa assim, porque eu falei, eu tô disposta. E o tempo oficial você terminou quanto? 2h51 e 21. 2h51. 2h51 e 21. Parabéns, gente. Foi muito surreal. E você falou que as pessoas não estão acostumadas a lidar com essa questão do quebrar, né? Não estão. E eu conheço um pouco a tua história, tá? E eu sei que você quebrou, mas não na corrida. Você quebrou fora, nos negócios. E quanto você leva isso também pra corrida? Porque eu acho que eu tenho vários amigos que quebraram nos negócios. Dói. Dói mais que custa. quebrar na corrida, porque custa. Dói, custa, e você leva consequências disso, mas também leva aprendizados. Quais foram os aprendizados que o mundo dos negócios ali te trouxe também para Isadora Corre nas maratonas? E isso é a primeira. A segunda é que hoje todo mundo vê Isadora Corre, baixa pace e tal, mas assim, ninguém talvez saiba da Isadora da Ricardo Eletro, tipo... Cara, ele estudou a fundo. Eu quero que você fale um pouco disso também, porque eu acho que isso aproxima as pessoas e causa empatia, porque talvez é isso, tipo, hoje te vê no pódio, tipo, hoje te vê lá, mas assim, teve bastante coisa ali pra trás, que às vezes tem pessoa lá no Ricardo, agora não mais, né? Porque não existe mais. Ricardo Eletro, mas em outro Felizmente. grande varejista aí, trabalhando lá que, pô, às vezes olha pra tua história e fala, talvez é o cara que deu a chave lá pra você, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, porque aproxima. Eu acredito assim, primeiro que a minha infância não foi uma infância florida, bonita. Hoje eu vejo muito com meu filho, que eu falo assim, nossa, eu queria ter a sua idade, mas eu não queria não. Porque queria ter a idade dele com a vida que ele tem, tudo bem. Com a vida que eu tinha, não. Então eu com 6 anos de idade cuidava da minha irmã de 3. Eu fazia janta pra minha irmã. Eu tinha 6, meu filho tem 5. Eu com 8 levava os filhos do vizinho junto comigo pra escola pra minha mãe ganhar um trocado. Tipo assim, isso é inimaginável hoje. É inimaginável. E a gente não tinha acesso. Era trenzão, busão, essas coisas. Então, as dificuldades que eu enfrentava quando era criança, eu perdi um pouco da infância. Essa área. E eu levei isso porque, assim, qualquer coisa na minha vida que eu tentei melhorar foi pra não voltar ao status que eu tinha. E assim, era um problema, inclusive, de relacionamento que a gente tinha em casa, porque minha mãe interpretava isso como se eu tivesse vergonha da família. Porque eu sempre falei, eu não nasci pra ser pobre, não me cancelem. Dinheiro é bom, eu gosto, cabe bastante e não ocupa espaço. Só que eu acho que ele tem que ser merecedor. E você tem que merecer aquilo. Não simplesmente, tá aqui, tô pra você. Então, eu construí isso. Então, a vida toda foi olhando o que eu tenho que fazer para sair disso aqui. Porque era uma vida que a gente passava muito perrengue. Eu não passava fome, nunca passei fome. Isso, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas eu passei muita vontade. Era muita vontade de ter... muita vontade de comer um chocolate fora de época, fora da compra do mês.
E minha mãe falou, tá achando que eu ganhei na loteria, né? Você tá achando que eu tô na esquina. Tô rodando a bolsinha. Quantas vezes eu ouvi isso? Era uma coisa normal. Então a gente parava de pedir porque a gente sabia o valor do dinheiro. Então eu consegui entender que dos meus tios, a gente tinha um tio que se sobressaiu muito financeiramente. E a minha ideia, como assim, o que ele fez? E era perguntando, o que você trabalha? Eu queria saber, tipo, o que meu tio faz? Minha mãe faz. Basicamente era isso. Eu estudei. Fui estudar línguas, eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, eu fui trabalhar. Eu nunca vi do meu tio, roubei. Não, eu trabalhei, eu investi, eu economizei dinheiro, eu fiz aquilo outro. Eu investi em imóvel, eu investi em não sei o quê. E aí eu comecei a ver que existiam outros mundos que eu não conhecia. Quando eu fui trabalhar, eu não sabia que eu podia ter uma empresa. Eu enxergava a venda como algo extra. Então era assim, eu trabalhava CLT, eu trabalhei como secretária de um diretor de hospital. Eu trabalhei como secretária de hospital de maternidade. Eu trabalhava com recepcionista. Eu trabalhei no McDonald's. Eu trabalhei em Ricardo Eletro. Ricardo Eletro, quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar no jurídico. E eles me colocaram no ouvidoria. Não tinha nada a ver. O salário era o mesmo, mas a função era outra. E ali eu me despontei dentro da ouvidoria, porque eu falava, não, eu não vou trabalhar com esse trabalho burro que a gente tem aqui. Formatei uma forma de todo mundo entregar para o Procon aquilo que a gente fazia todo de igual. E aí eu comecei a enxergar, eu tenho o padrão das coisas que eu faço. Só que ainda assim eu preciso de mais dinheiro, eu vou vender algo. Então eu enxergava a venda como extra. Quando eu conheci meu marido, né, o atual marido, ele nunca teve uma carteira de trabalho. Era uma realidade completamente diferente. Eu era advogada, como advogada, num escritório que tinha sede aqui, filial não sei aonde, blá blá blá. Meu salário era de R$1.800. Ah, nossa, mas você acabou de se formar. Não interessa, a OAB é R$1.000, filho. E eu tenho que trabalhar um mês para pagar a OAB, isso é um absurdo. Porque era R$1.000 CLT. Ano, né? Exatamente. Tá, beleza. Exatamente. Minha mulher advogada tava pagando. Assim, eu pago parcelado, já que não merece meu dinheiro à vista. E assim, aquela coisa de, eu trabalho, aí foi um aprendizado que eu tive o primeiro com ele, assim, que ele falou assim, não me leva mal, ele já tinha um e-commerce. Não me leva mal, mas assim, se você perder esse processo, tu tá demitida. Se você ganha, você não ganha nada. Eu sou paga para ganhar o processo. Agora, só que você tá aí domingo, fazendo sei lá o que, trabalhando, enfiada nos livros, e a minha loja tá vendendo o que você ganha por mês. Aí eu fiquei com ódio dele, né? Primeiro momento, eu falei, como assim? O cara me conheceu ontem no Tinder e tá me tirando. Como assim? E aí eu falei, como que meu tio... Aí começou, meu tio trabalhava CLT, eu fui atrás dele. Você trabalhava CLT? Ele, não. Ele falou, CLT é uma limitação, infelizmente é algo que criaram para a pessoa que não tem coragem. Aquilo, eu falei, é o quê? Que eu não tenho coragem? E eu já estava no esporte, falei, por que não ter coragem? O que é esse de não ter coragem? E aí foi quando a gente abriu a primeira empresa, que foi de semijoias. Mas isso você já estava no esporte? Já estava no esporte, mas aí não o era... o esporte também transferiu essa ousadia, né? E aí começou... Dos dois lados, porque eu acho que o alemão fez a pergunta, né, de como... isso, mas também... e aí começou. Mas isso, porque assim, você fala, eu fiz 3,20, aí 3 não sei o quê, você fala, mas eu tava no esporte ainda 10 km na esteira. Tá. Eu ainda não tinha... Não sobrava dinheiro pra fazer prova. Tá. Ah, mas é advogado. Pois é, mas advogado R$1.800, entendeu? Não sobrava, não dava. Então eu fazia outras coisas. Eu já vendi tudo. E aí começou. Beleza, resiliente eu sou. Porque aí eu comecei a olhar de onde que eu saí. Então, assim, o aprendizado que eu tive de todos os negócios que a gente teve, eu quebrei nas semijoias, que eu descobri que era assim, ele fazia o tráfego, eu vendia exatamente o que tinha de tráfego. Então, internamente, ele estava me sustentando. E aquilo, o quê? Um homem sustentado? Não, tá errado. Aí, não, tá errado, eu não quero mais esse negócio. Até hoje tem semijoia em casa. Deve ter ainda uns R$5.000 de semijoias lá em casa. Caraca. Preciso, inclusive, ver o que eu vou fazer com aquilo. E aí eu falei, cara, não, as coisas não é assim. Aí a gente teve, quando ele saiu, teve um problema na loja dele, criou a loja, primeiro dia da loja, primeiro dia do escritório, contratou gente, não sei o quê. Loja? A gente não fala o nome para não expor, porque não vale a pena. Ah, não, eu achei que era o não era, mas era uma loja de óculos. Não, era uma loja de óculos já, mas tinha um e-commerce.
Tá. E esse e-commerce tinha uma loja física no centro de São Paulo. Tá. E o primeiro dia, eu já tinha abandonado tudo, porque ele falou assim, ó, vai estudar o que você quer. Eu banco aqui enquanto isso. Pra mim era muito difícil. Então eu começava a fazer serviço de casa para justificar na minha cabeça que eu estava ajudando ele de alguma forma e que eu não estava recebendo dinheiro. E você foi estudar? Eu fui estudar nutrição. Eu fiz 3 vezes, não deu certo. Aí porque eu fui formada em nutrição como técnica. Eu me formei, eu tinha 16 anos. Aí quando eu falei, vou fazer a faculdade, pô. É isso aí, vou fazer a faculdade, vou ser a melhor nutricionista. Eu estava estudando low carb, aplicando em mim, é isso aí, vou revolucionar esse negócio aqui. Aí ele me ligou e falou, eu preciso de um advogado aqui. Aí eu, de legging, camiseta do Mickey, tênis, eu falei, pô, não dá pra esperar. Não dá. Cheguei lá, eles tinham alagado 4 andares do prédio de São Paulo, de frente pra prefeitura. Era um prejuízo de milhões de reais. Eles deixaram a mulher limpando o final de semana, porque ia inaugurar a segunda. Acabou a água do prédio, ela deixou a torneira aberta, ninguém sabia que a torneira estava aberta, tinha um ralinho. Quando a água voltou, o ralinho fechou e ficou água. 79 mil litros de água, 4 andares abaixo. Eu olhei assim, era tudo destruído, tudo. A sala de baixo, eles ficavam no 30º andar. O 29º era um sindicato, um banco digital, servidores lotados de água, abaixo assim. A gente entrava para salvar computador de guarda-chuva, era horrível. E aí eu falei, de fato vocês precisam de advogado. Aí comecei a trabalhar com ele para resolver isso aí. Aí a contratação estava errada, demitiu a galera, contratei de novo para poder eles não ter problema trabalhista. E aí começou a coisa aí comecei a trabalhar com ele e saí da faculdade. Fiquei em tempo integral. Aí veio meu filho, veio pandemia, aquela coisa toda, a gente achou que ia... E agora, pandemia, todo mundo foi pra internet, vum! A gente vendeu muito. E aí eu falei, bom, o que era pra quebrar, nossa, quebramos, estouramos, é isso. Aí veio o golpe. Meu filho nasceu, o sócio ficou louco, despirocou, começou a gastar o dinheiro da empresa, aleatório. A gente descobriu que a gente tinha um aluguel de apartamento em comum, ele não mandava o negócio do aluguel, ele foi atrás do boleto, chegou no e-mail do cara, começou a ver que o cara gastava com prostituta diariamente, todo o dinheiro da empresa. Caraca. Então tudo aquilo que a gente tinha construído na pandemia... E já tinham passado também dessa dificuldade da alagamento? Já tinha, tava tipo nas últimas, Não, sabe? O alemão, desculpa, o alemão, ele falou assim, marquei com a marca Baixa Pace. Eu falei, alemão, eu achava que isso era uma piada do óculos Baixa Pace. Ele falou, não, mas é sério, é a marca. Aí ele falou, mano, a história é muito louca. Aí eu falei, beleza, demorou, porque o alemão é muito difícil de fazer isso, assim, tipo, falar, cara, a história é boa. Que parece uma novela, tipo, não, novela. E parece uma novela, que se você for pegando os núcleos. Novela. Eu tô resumindo, porque não dá. Mas fala o número que é legal, o número do processo era legal. Quanto que era o processo e quanto você deixou? A gente tinha em torno de 2 milhões de reais de problemas. E assim, tinha escritório de advocacia, tinha o metrô de São Paulo, tinha o correio. Todo mundo naquele... Eu falei, que prédio, por que todo mundo tá aqui? E aí eu falei, bom, é o seguinte, cheguei na reunião, eu enrolei várias reuniões pra ir matutando. Eu marcava reunião que não resolvia nada, que era só pra eu matutar o que eu ia fazer. Aí eu falei, eu vou pagar o que tiver nota fiscal. Eu congelei a galera. Porque quem tem nota fiscal de tudo que estragou? Eu queria pra mim, eu tô pagando. Então é meu. Isso aqui pode estar estragado. Se eu quiser pra mim, é meu. Você tá vendendo estragado? Eu tô concordando. É meu. Então se você não tem nem o estragado e não tem nota fiscal, eu não quero. E eu não quero, tá na lei. Tá tudo bem. Aí eu falei, é o seguinte... Os caras largaram o prédio de 40 andares. Descobriram que ninguém guarda nota fiscal, cara. Não, acho que depois dessa todo mundo passou a guardar todas as notas fiscais da família. Porque você tem que ter nota fiscal de 5 anos as coisas. Sim. Muita coisa lá era nova. Não tinha. Nem os escritórios de advocacia. Olha que maravilha. Uma TV que na época gigantesca de não sei quantos... Nossa, era gigante assim. Eu olhava assim, ela pingava água de dentro e falava, a gente não vai pagar, não tem nota fiscal. E era uma empresa que tinha um dia. Não era uma empresa que estava lá, não sei o quê, louco, e não tinha nada. E assim, os 2 sócios moravam de aluguel, não tinham nada. Eu falei, vocês podem entrar com despersonalização jurídica, é o seguinte, se vocês quiserem pegar o estoque tá molhado. Nem vender vocês vão poder. E aí a coisa foi assim, aí eu falei, ó, é o seguinte,
E tem mais. Eu falei, o prédio ficou sem água porque é um poço artesiano que a prefeitura não sabe. Se eu denunciar o poço artesiano, vai parar a operação do prédio. Acho que ninguém quer parar de trabalhar aqui. Então é o seguinte, para a gente não denunciar para a prefeitura, o prédio, a gente tem que entrar num acordo que parou de funcionar a bomba, o bombeiro que é 24 horas, que todo mundo que paga o bombeiro 24 horas, não viu que quando ele acionou a bomba de volta, ao invés de gastar 10 mil litros, gastou 79. Onde estava o bombeiro que não passou em todos os andares nas 24 horas que ele devia estar contratado? Porque entrou 79 mil litros. Estava no registro que ele fez à mão e ele não percebeu. Ou seja, era tão automático que ele só fazia o registro da bomba. Ele não ficava nos 30 e poucos andares, que era o trabalho dele. E aí eu falei, eu quero a câmera. Ele realmente não tinha passado e a água tinha saído de debaixo da porta. Se ele tivesse visto no primeiro dia, não tinha acontecido. E aí a responsabilidade seria só nossa, mas ele não fez. Então a responsabilidade subsidiária do prédio. Então só metade da dívida. A gente pagou 10 vezes de 20 mil. 10 vezes de 20 mil. E quitado. É assim, aí, assina isso, aqui, quitação. Foi pré-pandemia. Isso foi durante a pandemia. Durante a pandemia. Foi o mas ano que mas eles- que rampou também. Foi o ano que rampou. Mas Era o rampava, onde tava entrou lascado. O Baixa Pace. A Baixa Pace, como a gente tinha expertise Porque aí de também óculos... teve um sócio legal, né? Que assim... É, sócio. Aí, como teve tudo isso, depois a gente descobriu o que ele fez, ele chegou, chamou a polícia, fez a gente sair do escritório. Aí foi um inferno. Aí era olhar pro policial e falar, eu tenho procuração, eu sou advogada, que essa não foi ele. E aí, o que ele fez? Vocês vão sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Eu falei, se você quiser usar a marca, você vai ter que pagar, porque a marca eu registrei no nome do meu marido. Ele não tinha nada, porque o pai dele, quando morreu, deixou um monte de dívida pros filhos. Então era assim, quando a gente foi casar, eu atualizei os documentos dele. Aí a Receita falou assim, olha onde ele tá, chama, pá, dívida. Então se ele se colocasse em qualquer CNPJ, ia complicar a empresa que nem tinha nascido. Então eu falei, beleza, já que você confia, né, tá. Só que eu falei, vou registrar a marca. E aí eu falei, eu também não sou idiota. Aí registrei a marca no nome dele. Então pro cara continuar usando a marca, ele tinha que pagar. Aí a gente saía. Aí foi um bola lá. Ah, não sei o quê. Filho, tu pode fazer o que você quiser. Eu vou mandar queimar. Eu vou queimar tudo. Você quer prédio? Porra, vai ficar com tudo. É tudo queimado. Você não vai usar. E aí ele queria, porque queria. Aí ele pagou, a gente saiu. A gente pegou esse dinheiro. E como eu tava low carb, a gente entrou... A gente fez podcast, era café com low carb. Era muito legal. E aí a gente fez, era tudo dentro do nosso escritório. Abri uma clube low carb. A ideia era um e-commerce que tivesse tudo que eu uso. E aí eu fazia as receitas, as pessoas perguntavam para mim onde era, eu indicava a loja e era isso. O que a gente não fez foi estudar mercado. E a cada 100 reais que a gente vendia, 3 era lucro. Se uma pessoa devolvesse o produto. Acabou. E foi exatamente assim que a gente ficou um ano. A gente pegou todo o dinheiro que a gente recebeu e queimou. Porque a gente acreditava que ia dar certo. A gente foi vender cerveja low carb. O cara comprou um engradado. Frete, 140 reais. Eu falei, cara, não é possível. A gente via muito burro. Por que a gente foi fazer um negócio desse? Aí a gente fechou, tal, não sei o quê. Aí foi quando nasceu as camisetas. Cada um foi fazer uma coisa em casa. A gente não tinha mais dinheiro pra pagar nada. A gente mudou de casa. A gente foi morar em Pirituba. A gente tava em Barra Funda. Foi morar em Pirituba pra pagar mais barato pra não tirar meu filho da escola. Aí começou a bola de neve. Não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro aqui. Aí assim, desculpa Nubank. Vou ensinar um negócio que não é pra... Vocês não vão aprender agora. Eu tinha o CNPJ, aí passava o cartão do marido no meu CNPJ, pegava o dinheiro, dividia em 12 e pagava as contas. Então era basicamente, o que vai dar no CNPJ? Não sei. Emitir nota fiscal? Não, claro que não. E aí, vamos. A gente não pagava a dívida, a gente rolava pra frente. E a gente fez isso durante um ano. Então assim, como a gente vai sair disso? E foi quando eu fui pro Quênia, eu falei, eu vou abrir a loja de óculos Baixa Pace. Não, que eu não vou ter como isso de novo, porque não, você não vai fazer, assim, você começa várias coisas e não termina, e de fato era a realidade, mas não tinha dado certo, não era que eu começava e que se dane, não era isso. Eu falava, cara, eu vou levar. Aí eu peguei, comprei 8 óculos, esse era o meu estoque, eu comprei 3 de cada, então eu tinha 24 óculos no estoque. Ele dava risada da minha cara, porque tipo assim, quem monta uma loja com 24 óculos? É tipo ridícula, você não lembra do que a gente fazia? E aí, vai dar certo. Aí levei pro Quênia e falei pros meus amigos que eu fiz lá. Não conhecia ninguém além do Ademir. Testem. Todo mundo corria,
E aí começou, nossa, o óculos é muito legal, não sei o que, não sei o que. Eu saí de lá com um vendido. Pra mim bastou. Beleza, eu vendi o primeiro, sabe? Não tinha nada, eu vendi um óculos, beleza. A marca existe, eu vendi, ela existe. Aí voltei e falei, é isso. Aí foi onde a gente começou. Ele falou, então é o seguinte, vai ser isso até o final, entendeu? Boa. Então tá bom, então vai ser isso até o final. Você no marketing, vão pegar o cartão de crédito. Aí a gente pegou o cartão de crédito e foi 5, 10 mil reais de óculos. E eu falo, meu Deus do céu, agora não vai ter, tipo, limite do cartão para pagar as contas, porque era isso. E aí começou a vender e aí foi isso. Então, assim, pra mim, respondendo agora a pergunta dele, né, é a resiliência de eu não vou voltar pro status que eu tava lá. Eu não aceito voltar para aquela Isa. Aquela Isa não existe mais. E aí, quando eu precisava pensar, eu levava pro esporte. E quando eu pegava um pódio, que foi na mesma época, assim, 2022, 2023, eu falava, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo vender mais óculos. Claro. Se eu conseguir fazer um RP desse aqui, sem treinar, que eu precisava treinar, eu vou conseguir fazer essa empresa funcionar. Custe o que custar, eu não sei quanto eu vou ter que dormir, eu não sei quanto eu vou ter que trabalhar, eu vou fazer. Então, não me assusta. Eu já passei tanto perrengue, que é igual eu sempre falei pra ele assim, você tá acostumado a administrar a empresa, né? Eu administrava a dívida. Cara, não me assusta. Então assim, eu preciso pegar um empréstimo, tá tudo bem, divide aí. Não vai conseguir, a gente vende, não sei o que a gente precisa fazer para vender mais. Então a gente precisa parar para pensar que precisa vender mais. Precisa contratar agora? Não vai dar para contratar. Vai ter que dar para contratar, porque a gente precisa contratar. Não me assusta. E aí, quando eu chego no esporte, eu vejo pessoas assustadas com números. Então, assim, vai dar um pace de 3 e não sei... Eu vou fazer 3? Caraca, cara, se assusta você evoluir, tu vai evoluir. Porque você tá falando pra sua cabeça que você não pode. Então, era juntar coisa assim de... eu faço uma maratona. E não é só fazer a maratona. Eu treinei pra fazer uma maratona, eu não vou fazer isso daqui? Eu preciso vender R$1.000 a mais. Quanto eu tenho que vender no mês? Eu vou dividir por 30, quanto são de venda? Acabou. É a mesma coisa de fracionar uma maratona. Eu vou correr 42, eu não vou correr 42, eu vou correr 3 provas de 14. Na minha cabeça funciona assim. É exatamente a mesma coisa. Então eu uso o aprendizado de resiliente aqui, resiliente aqui. Aliás, né? Resiliência, né? Resiliência aqui, resiliência. E aí isso vai indo. E aí você tem, eu falo pra galera, sempre, tu tem em casa, não falta comida, enquanto tiver cartão de crédito não vai faltar nada. Ponto final. Sim. Quem tem crédito tem tudo, é só você saber em que você vai usar. Engenharia. Quando vence esse aqui, então vamos usar esse aqui. Esse aqui vence aqui, vamos jogar pra frente. E vai fazendo. Essa coisa de o crédito vale mais que dinheiro, as pessoas não sabem usar, elas compram coisas aleatórias, e isso aprisiona elas de uma forma que quando elas vão pro esporte, elas se aprisionam nos números da mesma forma que elas se aprisionaram em outras coisas. Assim... eu falo pro meu filho, ele fala, eu vou ganhar dinheiro. Não, você vai fazer. Ninguém ganha dinheiro, você vai fazer. Então, é uma mentalidade, sabe? E eu aprendi isso vendo ele, vendo meu tio. E estudar. E nada mais que eu faço hoje. Então, eu falo muito pros atletas que são meus amigos, assim, cara, não é o nutricionista nem o treinador que tem que conhecer você. É você. É você que tem que estudar você. O cara, ele pode até, ele estudou, ele vai aplicar com você e tal. Mas quem correu e sabe como funcionou foi você. Então, o feedback, eu estava conversando isso com o meu treinador, o feedback do treino não é o pace. É como você se sentiu, como foi, se você estava ofegante, se você não estava, se teve calor, se não teve, como você se sentiu naquele treino. E esse feedback, a galera não sabe dar. Então, essa é a mesma linha, assim, de ter a coragem de... Eu não tenho nada, eu vou abrir uma loja com cartão de crédito e seja o que Deus quiser e vai ter que dar certo. Eu queimei a ponte, eu acredito tanto que eu vou nadar até lá. E se furar um barquinho, vai tirando a água de dentro até chegar, sabe? E outra coisa, Isa, a importância de ouvir a comunidade, a gente falou aqui também a parte chata, né, da comunidade tóxica, mas a importância de ouvir a comunidade no caso do óculos, né? Tipo, fazendo um paralelo ali com a camiseta de algodão. Porque você falou que você distribuiu pra galera lá e foi, eles gostaram muito. E você perguntou quanto você pagaria, né? Tipo... Foi, eu perguntei para um amigo, primeiro, assim, teve um amigo que eu falei, você tá sendo muito amigo, né? Eu pagaria uns 299, falei, cara, não,
tá de sacanagem. Ah, mas é a prática do mercado. Eu falei, mas eu não sou a prática do mercado. Quanto que você acha justo? De verdade. Porque assim, o que aconteceu? Eu fui comprar um óculos. E ainda teve essa parte. Eu fui comprar um óculos porque eu queria... Pô, todo mundo tem um óculos, eu também queria ter. Eu achei um óculos de R$300, que é um simples, que é o modelo que a gente tem, por exemplo, é um simples. Eu achei um absurdo. Aí eu falei, por mais que eu coloque impostos, custos, a conta não tá fechando. Sim. Eu falei, não é isso. Aí eu falei, então a maioria não tem acesso, porque uma minoria é bonitinho, entendeu? Aí eu falei, então assim, ao invés de ir atrás da galera, pô, triatlo e tal, que é a galera que faz o hype das coisas funcionarem, que é o que acontece hoje, eu vou atrás do cara que corre de corre 3, de corre 4, que investe nas marcas que são longínquas no esporte, porque dura. Se eu lançar esse assim, com qualidade, porque não era assim, qualquer coisa, não, com qualidade, vai funcionar. Tanto que assim, por mais que sempre tem reclamação. Aprendi no Reclame Aqui. Toda empresa tem reclamação. Boas são as que sabem resolver. E ponto. E existem reclamações que é você falar não para o cliente. O que eu posso fazer para mostrar que minha marca tem qualidade? O Código de Defesa do Consumidor fala 3 meses de garantia. Eu dou 6. Ah, mas é que a outra marca é outra marca. Minha política são 6 meses. Ah, mas é 1 ano. Lá é 1 ano. Aqui são 6 meses. E o código são 90 dias. Eu confio na minha marca 6 meses. Tá tudo bem. Beleza. E trazer é qualidade. Pô, eu uso os meus óculos. Eu testo. A gente tá testando agora os óculos com câmera. Tem um óculos, eu já não gostei. Eu não gostei, ele já ficou abandonado. Porque eu falei, porra, começou a descer. Eu falei, não, esse aqui eu já não quero. Esse modelo não vai funcionar. Se eu não conseguir vestir e eu não usar, quem é que vai usar? Então isso não vai funcionar. E aí eu pergunto, e a gente deixa, tem todas, Reclame Aqui inteiro, tá bonitinho lá. Não peço pra ninguém excluir, muito pelo contrário. Avalie. Se é 0 ou 10, não importa, é tua opinião. Mostra lá pra mim o que você gostou, o que você não gostou. E direto a gente pergunta. Tem mais de 800 avaliações no Google. A pessoa recebeu, fala, e aí, o que você achou? Manda sua... E tem gente que fala pra mim assim, eu tava receosa, parece uma marca... Às vezes parece piada, eu achei que era mentira, eu achei que o óculos não ia chegar, era muito barato. Era isso exatamente que eu queria ouvir. E você se apropriou, vocês na verdade se apropriaram de uma... Não de uma piada, né? Mas de um jargão do... Um jargão. Um jargão da comunidade da corrida, né? Que é o óculos baixa pace. Então, e assim, isso foi ideia do marido, assim, porque ele olhou... Genial, porque... Ele falou, cara, esse negócio de óculos baixa pace. E aí o Andrei... As pessoas devem pesquisar. Exatamente. Eu imaginei. As pessoas devem pesquisar. Ele não sai do Google Trend? É isso aí. As pessoas devem pesquisar. Qual óculos baixa pace? Porque as pessoas acham que coisas fazem milagre. Né? Exatamente, não fazem. Exato. E aí é uma coisa também, assim, que o emagrecimento foi um impacto muito grande quando as pessoas olham. Então, assim, como assim ele emagreceu tudo isso? É Monjaro, certeza. Cara, eu posto todo dia, religiosamente, o que eu como. Olha lá, não tem nada diferente. Nossa, mas você come todo dia a mesma coisa? Porque a variedade de coisas que te deixa ansioso para querer comer outras. Então, se eu tenho a mesma marmita todo dia, eu já sei que eu vou comer o gosto que vai ter. Ah, mas enjoa? Enjoa, é isso. Quem não tem que enjoar de comida é criança. A gente adulto, a gente precisa nutrir. Então, para que eu vou nutrir? E aí, pô, é isso. Ah, mas você não falta em treino? Não, o compromisso é meu, não é do treinador. Eu vi a gente chega na pista pra correr. Ai, nossa, não sei por que eu vim. Cara, tu tá pagando. Pelo menos honra o dinheiro que você pagou. Você não sabe por que você veio? Lembra do boleto que você deixou de pagar pra pagar assessoria. Pronto, acabou. Você já tá motivada, continua. E aí eu vejo essa coisa. Essas são as pessoas que gostariam de ter a performance. Não ter a moral de passar pelo processo e criticam quem consegue. E eu acho que tem uma coisa que você fala que é assim... O progresso tem um preço alto. Tem. E é um preço que vem de várias maneiras, né? Vem na família, vem no dinheiro. E às vezes a gente não está disposto a... Exato. Nosso sócio fala uma vez pra gente assim, né? Toma cuidado com aquilo que a gente pede pra Deus. Porque às vezes, quando chega... A gente não sabe lidar. E é isso. Então assim... Acho que essa sua história é maravilhosa, assim. Acho que é uma história bonita. E eu quis começar pela polêmica pra gente chegar no óculos,
Porque eu acho que isso demonstra toda a trajetória, ou seja, não é que... e também você luta o tempo inteiro com uma tentativa de desvalidação, né? Sim, é o tempo inteiro, de verdade. Esse é o seu espinho na carne, né? No sentido porque foi assim desde criança. Então. Então, assim, quando eu despontei no esporte, não, você não vai. Exato. E eu lembro de assistir, uma cena muito clara, assim. Eu lembro, minha mãe tinha ficado viúva muito cedo, e eu tinha felicidade por ela ter ficado viúva, isso eu conto no livro, porque eu passei por um assédio sexual quando eu era criança. E esse impacto eu comecei a ver isso nos jornais. As meninas que sofreram assédio sexual nas Olimpíadas, não sei o quê. E o sonho da minha vida era ser ali, quando eu assistia as Olimpíadas, na ginástica, não. Eu achava que eu ia ser, sei lá, Paula Pequeno, sabe? Nossa, eu vou jogar vôlei nas Olimpíadas. E quando eu vi aquilo também opa, aqui também tem isso? Pô, eu achei que estava fugindo e não. Então, quando eu fui pra corrida, que eu já sofri assédio na Avenida Sumaré, dentro do Ibirapuera, eu não faço a trilha do Ibirapuera sozinha, mas nem a pau, nem que me paguem. Sozinha eu não faço, não adianta me pedir. Hoje eu ia até o Pacaembu sozinha, eu fui de Uber e voltei correndo, porque eu falei, vai ter mais gente. Então a gente vive com essa insegurança. E aí, quando foi tudo isso que aconteceu, eu me lembrei eu saí de um tipo de assédio que eu consegui me livrar e tô em outro. Como que eu vou lidar com isso? E aí é exatamente a frase que você falou. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus, porque a gente tem que estar preparado para lidar. Se eu não tivesse sido invalidada por várias pessoas, esse período depois de Chicago, eu tive treinador olhando torto, eu tive fotógrafo não fotografando mais e colocando nos stories que não fotografava a gente que usava tudo quanto é tipo de droga. Nesse nível. Eu tive amigos que treinavam comigo, que ali estavam do meu lado no treino, que deixaram de conversar, que a gente descobre que não é amigo. E se não fosse tudo isso, eu não tinha ido atrás da federação para pedir ajuda. E eu cheguei e falei, gente, foi a primeira vez que não riram de mim. O que eu preciso fazer para ser uma atleta olímpica? Eles olharam para mim e falaram, você quer mesmo? Vamos lá na sala do presidente. Eu achei aquilo, falei, é sério? É a primeira vez que eu faço uma pergunta que as pessoas dão um positivo pra mim, abre a porta, eu não preciso arrombar a porta? Caraca! E aí, a gente estava numa reunião para uma outra coisa, era um evento da federação, que a gente é como baixa peso, não tinha nada a ver. Entrei na sala, prazer, Joel, que hoje é o presidente da Federação de Atletismo de São Paulo. E aí ele falando, vai funcionar assim, você precisa trocar de treinador, você vai entrar num treinador assim, vai ser assim, vai ser assim. O marido concorda? Aí ele virou e falou, não sou eu que vou acabar com o sonho dela, é ela que vai treinar, é o problema dela. Aí eu falei, tipo assim, tá acontecendo, isso é de verdade? E aí eu falei, qual ciclo? Ele falou, Los Angeles 2028. Aí eu falei, ele falou, não, vamos correr já, e ele já chamou. Fulano, vê se o nome dela tá na CBAT agora de Chicago, se não tiver, pede pra ela mandar pra você o link, vamos fazer não sei o quê. E aí começou, faz os exames com a doutora Ana pra gente atualizar, faz não sei o quê, e aí eu falei, gente, tá acontecendo de verdade. E hoje eu sou atleta, que é a equipe do Fábio de Jesus, que foi terceiro colocado na São Silvestre. E aí foi, cara, tá acontecendo de verdade, não é mais eu que escolho a prova, a gente escolhe em conjunto, tem uma pontuação, tem o porquê. Agora eu tenho uma expectativa de verdade de como treinar para uma maratona. Porque a primeira coisa que eu ouvi pelo telefone de Adalto Domingues, sabe quem é o Adalto? Não. Ele foi, acho que treinador, e agora? Me corrija se eu falar besteira. Eu não sei se foi treinador Marilson. Acho que é isso. Um dos maiores treinadores do atletismo, Adalto Domingues, para eu não falar nada errado aqui. O Elvis, próprio treinador do Fábio, quando eles me ligaram, eles perguntaram qual foi o seu pico no treino de Chicago. 87 km por semana. Você nem começou a treinar. Foi o que eu ouvi. E eu, como assim? E aí o Joel, você nem sabe. Tem que mudar a tua postura, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. Eu falei, então, se a gente mudar tudo isso, aí é o mesmo sentimento que eu tive de quando eu vi meu teste na pista. Então, se eu treinar, então se eu fizer, então só depende de mim. Não depende mais do externo. O externo já falou ok. Foi a primeira vez que, ok, vai lá. Então, assim, não sei se eu vou conseguir. Que pra quem às vezes tá assim, nossa, que metida, Olimpíadas. É exatamente isso que eu já ouvi.
Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu ganhei a chance de tentar. Sensacional. E ganhar a chance de tentar e saber que depende de mim, se não conseguir, tá tudo certo. Eu fui e tentei. Eu quebrei, mas eu quebrei tentando. A galera não tá preparada para quebrar numa prova de rua do bairro. Então, todas as experiências ruins da vida, eu consegui ressignificar e falar, serviu para alguma coisa. Tem que ter servido para alguma coisa. É interessante. Então, da acusação de doping, a federada. Então, eu agradeço muito aos haters. Que eu falei assim, que ninguém, infelizmente, não colocou o meu arroba. Porque se tivesse, ia patrocinar Berlim, por exemplo. Exato. Eu tava pensando nisso agora. Assim, da confusão, assim, tipo... Se eu tivesse processado alguém, foi não teve. De 2 a mulher é advogada, Não. E eu acho que depois disso aqui, eu fiquei pensando, de 2 milhões, pagou 10 parcelas de 20 e tantos mil reais. Ela já pensou, bota o meu arroba aí, pô. Eu só ficava assim, cara. Quando os meus amigos mandavam, fulano tá falando. Eu falei, vamos assistir até o final. Não falou. Meu pai. Não abriu a boca. Exato. A gente tá chegando no final, o Alemão tem umas perguntas boas, mas assim, você já falou sobre... Eu vou fazer uma pergunta que o Alemão sempre faz. Qual é o próximo passo ou quais são os planos aí pro Baixa Pace aí no curto prazo aí ou nessa jornada até Los Angeles? O curto prazo é democratizar o acesso aos óculos inteligentes. Se tem muita gente que gostaria de ter acesso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez a primeira vez. E isso é muito legal, porque o nosso público especialistas, diferente dos influencers, né, só os especialistas do esporte, eles trabalham muito. E, de fato, um óculos que grava os treinos faz toda a diferença. Então, ele pode não ir pro pódio, tá tudo certo, beleza, a gente segue a regra. Exato. A gente joga limpo, apesar de uma galera aí achar que não. Mas... Pro treino, às vezes o treinador vai conseguir ouvir a respiração do atleta, ver a forma que ele está passada. Exato. Então isso pode ser que faça muita diferença, né, para quem treina. E a outra coisa é a gente estar de alguma forma fomentando o esporte no atletismo de alto rendimento. A gente não tem hoje mulheres, a gente teve uma prova da Caixa agora no final do ano, que de 3 no pódio subiram 2, porque não tinha 3 competindo. Caraca. É triste, porque eu falei, cara, se eu fosse lá, fizesse esses 10K em 1h30, eu tava no 3º lugar. E não pelo mérito, é porque não tinha. E é triste você ver que pouquíssimas mulheres chegam lá e quem tem, às vezes, está fazendo todas as competições, a gente tá vendo, sempre estão as mesmas meninas, porque falta fomentar, falta investir. Então, como uma empresa que vem do esporte e da maneira que eu evoluí, como eu posso fazer? Essa pergunta é assim, como eu posso fazer hoje? E hoje, a ideia é começar na equipe que eu tô. Então, principalmente o Toninho, que é o gestor ali da equipe, ele tem uma rede, a ideia dele é sempre com crianças primeiro. Porque das crianças atrai os adolescentes atrai os adultos, e assim a coisa funciona. Não tem assim, ele tira do bolso, muitas vezes. Por quê? Porque não tem o pódio? Porque as marcas só estão interessadas nos atletas que estão subindo no pódio? Ou só estão interessadas nos atletas de pódio que são influenciadores? Eu acho que tem uma outra tensão que é exatamente tudo isso, mais os esportes que mesclam. Eu venho do triatlon. Eu estava falando para o Alemão algumas semanas atrás, dias atrás, eu tive uma reunião com o pessoal da CBTRI, da Confederação Brasileira de Triatlon. Mesma coisa, né? Assim, é muito difícil as marcas quererem entrar, porque as marcas acabam... Porque as provas que os meninos e as meninas disputam do circuito de triatlon, que é o olímpico, não tem essa quantidade de amador. Exatamente. Então, prova de pista, você vê amador? Exato, as marcas precisam começar a investir. Senão elas mesmas, elas vão se apagar. Porque se eu não tenho ídolos, como que eu tenho depois um porquê vou fazer aquilo? Então a gente tem, por exemplo, do triatlo tem o Miguel Hidalgo. Beleza? É o nome que mais se fala hoje em dia. E o Manuel Messias, mas Manuel a discussão que está sendo... Só que o menino é novo. E o outro? Cadê? Cadê o outro? Qual é o próximo? E tem uma coisa também que às vezes os atletas olímpicos que vêm já com mais acesso, né? Eu não sei quais desses daí têm mais acesso, eles também acham que as confederações e as federações têm uma obrigação. E aí acaba virando não tem essa vocação. E eu acho que isso é uma das coisas que em algum momento a gente vai ter que trazer para discussão na Sports Lovers, que é
o quanto as marcas também que estão ganhando no hype, porque tem um hype. Sim, e é um faz hype, parte, ponto. E assim, o Sports Lovers, ela nasce exatamente também porque a gente compreende que esse é um mercado em constante E crescimento. tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a gente também precisa entender que assim, precisa voltar para quem constrói o esporte. O que exatamente. O que eu ofereci, inclusive, a gente vai fazer isso, se Deus quiser, em 2026, é tornar os atletas de alto rendimento influenciadores. É isso. Porque, vamos pensar, muito se fala, nossa, eu só me meto em polêmica, muito se fala de quanto ganha um jogador de futebol masculino e feminino, e quantas mulheres assistem futebol feminino. Eu não assisto, eu não gosto. Eu não gosto de assistir futebol feminino. Ah, mas é que você tem que valorizar. Pô, eu tenho que assistir só pra valorizar? Cara, eu não acho, não é a mesma, eu não vejo o mesmo entrosamento, eu não cresci vendo aquilo, não conheço. Agora, eu quero muito conhecer o Neymar. Dane-se quem não gosta, quem não deixa de gostar. Cara, eu acho o cara incrível. Ponto final. Ele veio de Mogi das Cruzes. Aí começa a ter as identificações, sabe? Sim. Pô, eu quando era pequena ia na Vila Belmiro, eu não sou santista. Então, só que eu cresci vendo, pô, eu não gosto de futebol. Só que eu quero assistir a Copa, eu não quero assistir a Copa feminina. Então, mas aí vocês não estão fomentando o esporte. Sim, porque daí a gente não tem a visibilidade certa, a marca vai falar quanto de visibilidade eu tenho aqui, quanto eu tenho aqui. Aqui eu vou investir mais, e aí os caras vão ganhar mais. É isso que acontece. Então, no esporte, por exemplo, do atletismo, é igual. Um monte de gente quer virar Rebeca Andrade. Quanto do alto rendimento de ginástica a gente tem? Guarulhos, tem isso aqui. E do atletismo? Exato. O próprio Fábio falou como ele tem dificuldade. Hoje eu estou vendo, inclusive, como é difícil ter uma pista para treinar. Uma coisa é ter uma pista com acesso que eu pagava via assessoria. Outra você tem que se explicar. Você tem que se explicar. Eu sou atleta de alto rendimento, da equipe tal, assim, 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 eu vim para treinar. Pô, não precisa, entendeu? Quantas pistas a gente tem? Acho que poucas, né? E é assim, vai liberar agora do Ibirapuera. Como Isso que vai porque liberar? A gente tá em São Paulo. E eu estou em São Paulo, exatamente. Como é que a gente tá? Então, assim, a gente vê marcas trocando de influenciadores, assim, como troca de roupa. Porque o cara gera engajamento. E quando que vão se construir? Tira uma parcela lá. Pô, pega um cara, vai até o final com ele, investe no cara até não dá mais. Mas não cobra do cara resultado, assim. Eu vejo hoje, eu sei muitos casos assim, vai ter que tirar o fulano de tal, porque, pô, um ano lesionado, né? Não subiu um pódio. Então você não estava querendo mostrar que você investe no atleta de alto rendimento. Você quer que ele sobe no pódio. É diferente. E aí é a marca que decide, que prova que o cara vai fazer, independente se ele quer ou não. Pô, Sim. Eu acabei de falar com a influenciadora nossa, eu acho fantástica, a Paulinha. Paulinha, você vai querer fazer os 10K do Rio esse ano? Vou. Faz a inscrição e manda pra gente fazer um reembolso. Beleza, vou fazer a inscrição. Eu tinha combinado com ela ano passado. O sonho dela fazer a prova do Rio. Ela mora em Niterói. Beleza, você topa aí de baixa pace? Topo de baixa pace. Eu vou pagar a sua inscrição, beleza. Fechou. É independente. Ela é independente, sabe? Sim. Ela quer fazer a prova. Eu não vou chegar e falar, montei um squad que vai fazer a prova. Cara, não funciona assim. Então, uma coisa que eu ouvi no alto rendimento, que eu estou, assim, muito feliz de ter ouvido isso do gestor da minha equipe e do meu professor, que hoje é o Kleber Guilherme, eles falaram pra mim, você tem que se divertir, porque se não for legal, não vai durar. E eu falei, exatamente, foi pra isso que eu entrei. Imagina você tem que treinar com raiva, você treinar porque tem que treinar. Não é assim, não funciona assim. E tem atleta de alto rendimento que está assim por causa dos patrocínios. Porque o cara é obrigado a cumprir a agenda X. Cara, não dá, é teu corpo. Então, pô, chama o cara pra fazer. Ó, vai lá no meio da galera hoje. Faz um conteúdo, sei lá, vai fazer os 21 quilômetros, pace de boa, vai no meio da galera. Não precisa largar na elite. Faz um vídeo, já que você tá cansado, isso aqui, mas vamos garantir outro tipo de mídia. Como que você pega o cara que parece inacessível, tira ele de uma largada de elite, leva ele pra largar com a galera, e o cara conversando com a galera durante o... Você treina o cara a ser um influenciador pra você. Você colocou a sua marca na galera através de um ídolo.
E eu acho que uma coisa que a turma que está fazendo as provas de corrida podem e devem aprender com o circuito do Ironman no Brasil, do Ironman agora, que faz um ano, né, Alemão, acho que um ano e meio, que voltou os profissionais, né? Cara, é outro nível de, assim, até arrepia, tipo, meu, é outra prova, exatamente. A galera quer fazer mais, ou seja, o atleta de elite, ou profissional, ele inspira, cara, e ele dá uma credibilidade. E, pô, ele te dá um próximo passo, que talvez não é você chegar e fazer o sub-3, não é isso. Mas você vê que você tem um longo caminho se você quiser. E você fala, então eu posso evoluir em 10 anos, eu posso continuar aqui, ó. Exato. Que talvez eu nem chegue nele, mas ó quanto que eu, se eu quiser, Exato. sabe? E não tem. Então isso eu acho que falta. Então pra a gente dentro, a gente tem um DNA de democratização e fazer o acesso. Legal. Eu acho que isso é o ideal. Show. Show. Teria mais 1 hora pra ficar aqui. Tem um monte de coisa ainda que não deu pra falar, mas aí depois a gente vê uma forma de trazer esse conteúdo aí. Mas a marca Baixa Pace vai ter que fazer o anúnciozinho lá no final também. Não, então, exato. A gente vai combinar no off. Mas primeiro a gente faz o seu merchan aí. Primeiro, obrigado por ter topado o convite. Eu mandei mensagem achei muito lá, legal. Tipo, na hora eu vi que ela já seguia a gente. Falei, caramba, que tá aqui, eu acompanho, né? Eu acho muito legal. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter topado o convite. Sei que a agenda, a gente não passou por esse tópico, mas assim, é atleta, é mãe, é empresária, então, enfim, né? É complicada, mas obrigado por ter vindo. E a gente sempre deixa um espacinho no final para 2 coisas. Primeiro, você indicar alguém para estar sentado aqui, tipo, para algum especialista ou alguma marca que você acha que tem conteúdo para oferecer para a comunidade. Isso é uma coisa. Aí, depois que você falar, eu falo do segundo. Tá, acho que começar uma marca. Ou um especialista, enfim, um treinador. Seria muito legal trazer o João da Forcel, mas com a esposa dele. Por quê? Eu descobri que a esposa dele tem uma história com o esporte que é diferente da dele. E aí eles meio que se completam. E eles não falam sobre isso. Ele me contou, tipo, num correlatório, sabe? E eu gosto, assim, eu tenho muito apreço quando eu vejo amigos meus que também são do esporte pensando no esporte da maneira que eu penso. E o João também tem isso, tanto que ele levou bastante atleta de elite para dentro da Forcel. Ontem mesmo ele fez uma live com a Amanda Atleta, que hoje está despontada. Eu acho, assim, ele é uma pessoa que indicaria super. Legal. Show. Legal. E a outra é o momento que você faz o seu jabá, o seu merchan, fala os arrobas, aquela câmera ali é a sua. E fala do livro que eu tô aqui. Exatamente, tem verdade. um negócio aí também que você deu um spoiler aí, fala do livro, mas... Eu trouxe pros meninos aqui, aí vocês vão ficar com inveja, né? Trouxe um óculos pra cada um. E se eu soubesse, jamais tinha trazido mais pros meninos aqui. Trouxe os óculos, a gente sempre, primeira coisa, todos tem proteção UV400, isso é uma pergunta que a gente recebe muito. Como que um óculos com proteção é barato? Porque dá para fazer, entendeu? Mesmo pagando todas as taxas de tributários que a gente paga. Então fiquem sempre atentos, a gente está assim para trazer os óculos inteligentes para o Brasil de forma mais acessível possível, é muito importante. E quando vocês investem num óculos nosso, a gente também consegue ajudar outros atletas. Não é só a Isa que está lá aparecendo. Então agora a gente tem parcerias, entramos como patrocinador pela primeira vez na prova agora, que vai ser dia 8 de março, uma prova só de mulheres. E quase que, acho que subiu um terço talvez, mais de por aí, de premiação, porque a gente entrou com patrocínio. Então isso é muito importante e vai ter até largada de elite. Uma prova em Piracicaba. Então não fiquem presos às provas em São Paulo, visitem outros lugares, a gente estará por lá. E se vocês quiserem saber mais da história, aqui eu trouxe uma pincelada, eu tenho o livro. No site da Baixa Pace você coloca lá na lupinha o livro que ele vai aparecer, que é o Atleta da Vida Real. Estou escrevendo o segundo, vai ser bem legal, o segundo vai ser da hora. E esse aqui tem o prefácio de João J. Então foi um dia também inesquecível e eu espero de verdade que vocês gostem. E os arrobas? Os arrobas. A Baixa Pace, super, né? Baixa Pace em todo lugar. Meia Baixa Pace, óculos Baixa Pace, tudo que vocês imaginarem Baixa Pace vai ter. E Isadora Corrêa, a gente está fazendo um documentário no YouTube agora. Também Isadora Corrêa. Então colocou Isadora Corrêa, TikTok, tudo quanto é lugar a mesma coisa.
que é um documentário do qual eu não achei o conteúdo, que é como sair do amadorismo e ir como um atleta de alto rendimento. Então, tem entrevista do Joel lá, tem os exames que eu fiz com a doutora Ana, agora a gente vai subir mais um episódio, amanhã, inclusive. Eu não sei quando o pessoal vai estar vendo, né? Mas é toda quinta-feira às 19. Então vai ter como funciona a minha nutrição, metabolismo, tudo com a Nutri, sequência de treinos que é completamente diferente, meu volume só sobe. Eu tô, meu Deus. Então tá tudo lá registrado para vocês, de forma de fato para ajudar e inspirar, que dá para mudar. Só para manter a narrativa do começo ao final, vai ter o teste antidoping lá também, que vai o pessoal entrar lá, entendeu? Pra bombar. Então, a gente quer fazer, na verdade, a análise que eu entreguei para todos, que eu achava que, em respeito a essas pessoas que me treinavam, que estavam comigo, eu entreguei mais de um ano dos meus exames de sangue. Só que são pessoas que nem todos sabem fazer a interpretação do exame de sangue. Então, a minha ideia é trazer uma pessoa de fora que não cuidava de mim, para falar o que você acha desses exames. Legal. Porque são exames tipo de gorda magra, é praticamente a mesma coisa. Então isso vai ser uma coisa para a pessoa fazer essa análise e falar, e se fosse doping, o que estaria diferente aí? Porque o que a maioria fala, deve estar com a testo lá em cima, né? Gente, minha testo só cai. A última tava fazendo 9,84. Eu falava, meu Deus, cabelo caindo por causa disso. E tá lá, não tenho nem o porquê fazer, tipo, reposição de quê, né? Enfim, e essa é uma vontade que eu tenho. Porque o exame de antidoping, infelizmente, não são todas as provas que tem. Eu ouvi de muita gente, faz track and field, porque nenhuma track and field faz. Falei, então vocês estão bem informados, né? Vocês estão bem informados qual prova tem, qual não tem, e eu tô aqui, né? Mas saindo na elite, eu também me coloco a essa disposição. Claro. E isso foi uma coisa importante. Então, vão ter provas agora que eu vou largar na elite. E um dos motivos também não é só a performance. É para que eu consiga trazer essa contraprova. Porque eu falei, eu sou trouxa. Eu quero bem fazer esse conteúdo. Falar, vem cá. Então vai ser por aí. Vai estar lá nesse documentário. Vai estar. Show. Muito bom. E a última coisa, porque agora a gente cansou de ficar falando do nosso arroba, a gente passa pro convidado olhar para aquela câmera ali também, pedir para seguir a gente lá no YouTube. Gente, verdade, porque a Sports Lovers, eu já, logo que vocês fizeram, eu comecei assim faz um tempo já. E aí eu falo, mas o que é? Essa era uma pergunta que eu tinha. Eu não entendia o que é. Eu falei, vou seguir porque tem um esporte, eu preciso entender aqui. Aí eles começaram a chamar uma galera, tal. Então, às vezes, a gente fica muito preso aos influenciadores que a gente está acostumado. E vocês perdem papos mais profundos com pessoas que vocês nem imaginavam que são tão diferentes. E acho que o mais icônico para mim também foi da Carol, a Carol Robo. Eu sou muito fã dela, mas eu detesto CrossFit. Mas eu já fui fazer o teste do CrossFit. Correr. Então, aí, tá vendo? E eu já fui fazer o CrossFit onde ela faz, porque eu falei, cara, deve ser lá o negócio. Não, e não é a minha praia mesmo. Então, às vezes você ouve a pessoa e fala, nossa, ela tem esse ponto de vista e eu tinha esse julgamento dela pelo que eu vejo em 30 segundos de Reels. Então, siga os meninos aqui do Sports Lovers e, claro, né, assista até o final, curta e compartilha com o grupo de corrida ou triatlo da sua galera. Não, ia falar assim, ó, porque o alemão fala, @SportsLoversOficial. @SportsLoversOficial. Quase um trava-língua, né? Saiu. Usei todo o meu inglês. Exato. Boa. Obrigado de novo, Isa. Imagina, foi muito legal. Vocês, até a próxima. Valeu, Beijo. gente. Falou. Tchau. Sports Lovers.